Positivos e positivas, positivamente está no ar. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, onde muitas pessoas têm pedido socorro sobre esse assunto. E hoje esclareceremos muitas coisas, conversaremos sobre muitas coisas. E, na verdade, até pensando nisso, né, amor? Tem gente que se acostuma com o que vive e nem pede socorro. Então, o que eu oro e o que eu peço ao Senhor é que Ele entregue esse episódio para cada pessoa que tem necessidade de ouvir aquilo que o Senhor quer falar através das nossas vidas, que nós possamos servir de testemunho daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor quer te entregar. Então, se você puder, já compartilha com todo mundo que você conhece, que vai precisar ouvir o episódio e tudo que vem de Deus, né? Tudo que testemunha aquilo que o Senhor fez da nossa vida, eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Então, compartilha, segue, curte, deixe seu comentário aqui embaixo, que para a gente é muito importante ouvir a sua opinião, o que você achou, para a gente poder responder e a gente estar aí mais ligadinhos com a nossa audiência. Mais uma vez, eu e meu maravilhoso marido, companheiro, né, amor? Estamos juntos nessa. Mais um dia para honra e glória de Deus. Hoje o assunto é bem interessante, por quê? O assunto que nós vamos tratar, por vezes, ficaram restritos à parte secular da sociedade tratar, e não dentro de igrejas, né? A questão de sexualidade abordaremos hoje com a nossa convidada, então tenho certeza que você será edificado por isso. É melhor você ouvir de uma pessoa que é cristã, que segue os dogmas, casamento, os princípios né? cristãos, do que ficar ouvindo aí mundão afora acerca de como se relacionar. Então, hoje nós estamos aqui, a doutora Ariane, né? Isso, oi, oi, oi. E se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho sobre você, para que essas pessoas já possam te conhecer e depois a gente vai seguindo a linha do seu raciocínio. Amém, ó. Tô muito feliz de estar aqui com esse casal que eu sigo, que eu amo, que eu vejo Deus na vida de vocês. Eu sei que vai ser Amém. leve, divertido. Pode me chamar de Ari, viu? Zero frescura, sou serva. E sim, eu sou sexóloga clínica e educacional. Eu até brinco, né? Até falei ali, na verdade, estou disfarçada de sexóloga, mas eu sou embaixadora do reino dos céus. O desejo do meu coração é que as pessoas vivam e desfrutem de uma sexualidade saudável dentro do casamento e que também possamos educar sexualmente a sociedade ao nosso redor dentro dos princípios. Então, eu sei que aqui nós vamos com certeza sentir a presença de Deus, dar risada, né, e falar desse tema que precisa ser falado. Amém. Sabe, Ari, que eu tenho comentado isso muito com o Galego, assim, nós estamos à frente do ministério, né, na igreja, e eu vejo muitas pessoas, todo mundo, assim, que é casado, tem um déficit, vamos supor, de conhecimento, vamos dizer assim, né, sobre o que realmente é um casamento, um relacionamento, né? E o quanto o seu trabalho faz diferença na vida desses casais, né? Porque tem muitos casamentos destruídos e, claro que não é só nessa área de sexualidade, e é tudo, o casamento são finanças, é parceria, é tudo, né, abrange. Então, hoje a gente vai ter um papo mesmo falando sobre casamento, relacionamento e sobre, principalmente sobre Deus, né? Aquilo que o Senhor faz, porque o centro da nossa conversa sempre é aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós somos mensageiros, nós somos servos, nós somos instrumentos daquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Não é sobre nós, né? É sobre o que a gente é capaz de fazer, mas assim sobre o que o Senhor é capaz de fazer e que Ele nos use da maneira que Ele achar melhor. Eu quero que você se apresente, assim, na verdade, apresente a sua vida, né? Você já me falou tudo que você é, como você se converteu. Conta pra gente já como tudo começou. Na verdade, eu estava conversando aqui, inclusive, com a Ju, e as pessoas perguntam, né, por que essa profissão, né? E você sendo cristã, como que uma pessoa que fala de Jesus trabalha nessa área? Porque, sim, é estranho inicialmente, mesmo sabendo que Deus criou o sexo, né? Mas, assim, a sexualidade, ela entrou na minha vida, eu era uma criança. Eu tinha 7 anos de idade quando eu passei por uma sequência de abusos sexuais. Dores até então que eu pensei que eu nunca ia suportar. Quando aquele adulto chegou na minha brincadeira de criança e eu passei a viver aquilo daquela maneira tão, né, enfim, de tantas dores, a dor era muito maior nas minhas emoções do que nos meus genitais, assim. Quem que era o adulto?
Era um familiar, era uma pessoa próxima ali. E, assim, hoje eu entendo que naquele tempo eu tentei falar para minha mãe na linguagem de uma criança. Pensa, tantos anos atrás, né? Eu tinha ali 7 anos. Isso tem 30 anos. Eu tenho 37 anos hoje. E eu tentei falar para minha mãe, mas naquele mesmo período a minha mãe estava passando por um processo de abandono, de divórcio. O meu pai estava saindo de casa e ali ela estava passando por muitas dores. No mesmo período, a minha avó, que era a minha mãe que cuidou da minha avó até o último dia também estava doente, a minha mãe cuidando até que ela veio a falecer. Então nós estávamos num período familiar onde não tinha estrutura familiar. E eu lembro de contar para minha mãe uma vez alguma coisa, não me lembro o que eu disse. Eu lembro que ela estava me dando banho e eu reclamei de alguma coisa. E isso é muito forte essa lembrança. E a minha mãe disse assim: "Que isso, menina? Isso não existe. Isso não". Então a minha mãe, ou ela não acreditou em mim, ou ela preferiu nem olhar para isso, porque ela tinha tanta dor para lutar que reconhecer que estava acontecendo algo errado ali ia doer demais para ela. Então, essa lembrança eu tenho forte do banho, da cena, dela brigando comigo, porque naquele momento, mesmo sendo criança e minha mãe não tendo culpa, eu me senti rejeitada na minha dor. Mas ali, a minha avó acabou falecendo, os meus pais se divorciando, se separando, e nós mudamos de cidade. Com a mudança de cidade, até então os abusos se cessaram. Só que aquilo ficou marcado, ali começou a moldar na minha mente o que que era sexualidade, mesmo que eu não entendesse nada, por conta das dores que deixaram. Mas o tempo passou, a minha mãe era tudo que eu tinha. Você se acostumou com esse abuso? Chegou porque isso é uma curiosidade que eu tenho, assim, porque como é tudo muito novo, uma criança que não entende nada, você sabia que você estava sendo abusada? Eu não sabia, mas eu corria. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu sabia mais ou menos o horário que aquela pessoa ia se aproximar. Então eu sempre corria, eu ia para casa de uma amiga, eu tentava fugir. Durante algumas vezes também eu me lembro, eu apanhei da minha mãe porque eu não estava onde era o combinado, mas eu corria de lá porque eu sabia que aquele era o horário que a pessoa poderia chegar e que ela iria lá e eu sabia o que ela iria fazer. Algumas vezes eu tentei fugir, inclusive eu me trancava no banheiro. Porque ainda sem entender o que estava acontecendo. Eu era muito criança. As crianças de 7 anos de hoje em dia são diferentes das crianças de 7 anos a 30 anos atrás. Mas eu tentava fugir porque aquilo doía muito, porque aquilo me incomodava muito. Mas eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu não tinha consciência que aquilo era um abuso. E daí eu vou abrir uma aspas. Muitas mulheres e também homens que sofreram abusos sexuais, hoje eu posso falar isso como sexóloga e ser da área também da psicologia, eu posso dizer, muitos sentiram prazer porque é um corpo físico sendo estimulado. Então, hoje, às vezes, vai ter prazer na relação sexual com o cônjuge e inconscientemente traz a lembrança daquela resposta do corpo e trava. Por quê? Porque não se permite ter prazer. Porque o prazer, a permissão do prazer, ele foi roubada com abuso, tendo em vista que você era uma criança e que alguém invadiu a sua privacidade. Isso a gente pode falar um pouco mais na frente. Mas ali eu começo a ser marcada, até que os meus pais se divorciam, eu mudo com a minha mãe, e a minha mãe entra num processo de depressão, minha mãe se torna alcoólatra. Minha mãe passa a beber 51 com laranja e chorar o dia inteiro. Então, as cenas mais fortes que eu tenho da dona Terezinha, que era tudo para mim. Minha mãe era alegria, poesia, minha mãe morreu assim com o divórcio. Minha mãe não aceitava o meu pai ter abandonado a gente. Meu pai nos deixou para. Minha primeira madrasta era dona de um prostíbulo, então meu pai era viciado em prostitutas. Então, a minha mãe, aquilo para ela foi muita dor. Minha mãe, então, entra no processo de alcoolismo, bebia. Eu lembro dela colocar eu e meu irmão para comprar 51 no mercado. A gente ia no mercado, tinha um mercado, uma vendinha que a gente anotava, e o moço embalava 51 no jornal, colocava na sacolinha para a gente levar para casa. E chegava em casa, a gente cortava a laranja para ela espremer, beber. E eu lembro dela cantando: "Hoje os meus dias são de tristeza e solidão". Então ela chorava muito. Minha mãe se entregou. E aos 38 anos de idade, ela tinha 38, eu tinha 11, eu chego em casa e ela está caída no chão da sala. Ela ainda estava viva, mas a minha mãe desistiu, ela se entregou para a morte. Quando eu cheguei, ela estava viva, mexi com ela, mas ela não resistiu. Em alguns minutos ali, o corpo esmoreceu e a vizinha veio, eu gritei muito, mas a minha mãe faleceu aos 38 anos de idade. Quando ela morreu, um tio disse que era parada cardíaca. E você tinha quantos anos? 11 anos. Eu estava virando mocinho, o corpo estava se formando, eu precisava muito dela. Naquele período, eu lembro de um tio falar que a minha mãe tinha se matado, e o outro disse, não, foi parada cardíaca. Só que o atestado de óbito veio causa desconhecida, e com os anos, a verdade foi vindo à tona. Minha mãe deixou uma carta para o meu pai, uma carta de amor,
que foi encontrada por um desses meus tios. Bom, ali eu entendi que com a morte da minha mãe morreu a minha alegria. Ela era tudo que eu tinha. Eu não tinha tias, avó, eu tinha a minha Terezinha. E o meu pai estava no 5º ou 6º casamento. Meu pai, ao longo da vida dele, ele se casou 12 vezes. Das minhas 12 madrastas, que eu e meu irmão temos certeza, pelo menos 9 eram prostitutas. Ele ia no prostíbulo, pegava uma mulher, não dava certo, pegava outra, não dava certo. Aos 13 anos de idade, meu primeiro emprego, uma situação financeira péssima. Eu consegui um emprego, e aquela maneira que eu consegui, no lugar que eu consegui, era uma grande vitória. Conseguir um emprego, e eu encontro um abusador. O meu primeiro patrão era um abusador. Mas eu precisei ficar ali por um tempo. Eu não tinha outra opção naquele momento. Quantos anos você tinha? 12? 13 anos de idade. Então, ali foram se acumulando dores. Eu odiei sexo a minha vida inteira. Eu tinha raiva, nojo, mas, ao mesmo tempo, eu descobri que o sexo era uma maneira de eu ter um passeio de carro, de eu ter um sanduíche, de eu ter migalhas de atenção. Dos 13 aos 15, eu passei por vários leitos. Não tinha estrutura familiar, não tinha conhecimento, não tinha instrução, tinham péssimos exemplos até então. E, aos 15, eu engravido. Aos 16, eu me torno mãe pela primeira vez, que é a minha moça de 20 anos. Mas até então não conhecia Jesus. E de quem você engravidou? Engravidei de um namorado, um relacionamento onde ele não quis assumir no início não quis se aproximar, depois, primeiro ele levou um susto e sumiu, depois eu fui tentando, porque eu sonhava casar, mesmo não tendo conhecimento, eu queria criar minha filha. O desejo que eu tinha é de pelo menos dar uma referência, mas não quis assumir muito relacionamento, acabou me deixando, eu estava com 8 meses, vim e voltava, até que com 8 meses de gestação ele saiu de uma vez. E, graças a Deus, eu fui rompendo, vencendo, mas aos 17 anos. Ali é o marco da minha história. Porque mesmo tendo vivido tudo isso, eu não sou vítima das minhas dores. E eu sou extremamente curada hoje, mas existia em mim um desejo de morte. Por várias vezes eu pensava, eu planejava como eu ia tirar a minha vida. Mas com o nascimento da Kennedy, da minha primeira filha, eu entendi que ela foi meu resgate. Deus usou ela como resgate. Não sei se eu estaria aqui por não conhecer Jesus, se não fosse Deus me dar a vida para gerar. Como você criou essa filha? Porque você não tinha ninguém para te ajudar e ainda provavelmente tinha que trabalhar para sustentar sua filha. Exatamente. Bom, eu conheci um homem muito especial aos 17 anos. Eu conheci Jesus. Quando eu conheço um homem que me amava sem tocar em um fio de cabelo meu, um homem que me recebia como eu era, um homem que não me julgava. Eu me senti diante de alguém livre de julgamentos. Eu odiava igreja, eu odiava crente. Eu pegava ônibus para trabalhar na porta de uma igreja, que eu não vou expor o nome, mas de muita gritaria. Eu falava, esse povo é doido, esse povo só grita. Então, eu odiava igreja. Mas eu fui obrigada, por muita insistência de uma amiga, a conhecer uma igreja que ela congregava que era totalmente diferente. Então, indo nessa igreja, quando eu entro e começo um relacionamento com Cristo, a minha filha é pequenininha, eu tinha 17 anos, tinha acabado de completar 17 anos. Ali, eu entro num lugar que as pessoas sorriam para mim, me abraçavam, e que eu sentia algo diferente ali. E quando começa a cantar uma música, uma moça começou a cantar, e aquele momento eu começo a ser ministrada. Então, eu mergulhei de cabeça em Jesus. A criação da Kennedy foi muito difícil, sim, mas eu tinha algo que eu não tinha tido até então. Eu tinha uma família chamada igreja. Eu tinha pessoas que, por amor a Cristo, me acolheram, me davam respaldo, me davam carinho, me davam até comida em dias difíceis. E ali fui vencendo, mas, ao mesmo tempo, eu também fui muito influenciada a casar, porque daí, como eu mergulhei na igreja, né, eu era a única moça solteira, mãe solteira. Então, era eu com carrinho de bebê, era eu com bebê, eu comecei a liderar, comecei a ganhar almas, eu comecei a evangelizar. E eu me lembro de ouvir algumas coisas assim, olha, é bom você casar, porque você não pode ser pastora solteira, mãe solteira, você é um mau exemplo. Eu lembro, não por maldade, mas as pessoas queriam proteger a reputação da igreja. Então, eu começo a ser influenciada a casar e aquele desejo já existia no meu coração. E mesmo sem saber o que eu estava fazendo, mas adoecida, eu atraio um outro relacionamento abusivo. Entro em busca de um pai e entro num relacionamento onde eu vivi muitas dores ali. Eu falo que foi a minha maior faculdade, mas eu também aprendi. Ali eu entro, ele tinha vindo de um outro relacionamento, ele tinha 3 filhos de um primeiro relacionamento pequenos na época, e eu tinha a minha. Então eu pensei, pronto, é isso. Inicialmente várias pessoas foram, né, contra, mas a igreja tinha interesse que eu casasse. Era interessante para a igreja. E ele era da igreja?
Ele era da igreja. Mas é engraçado deixar isso depois para a gente, de repente, entrar, né? A gente fala de sexualidade, quem é da igreja, é legal trazer isso de alguma maneira. Porque algumas pessoas, elas frequentam um ambiente, mas elas não se permitem ser penetradas por Cristo, elas não permitem ser sondadas pelo Espírito Santo. A gente precisa ter muito cuidado com essa falta de vulnerabilidade. Mas ali eu inicio um relacionamento, começo a passar por situações de abusos emocionais e até em contexto sexual, mas não entendia porque eu odiava sexo. Então eu começo a estudar para tentar salvar o meu casamento. Eu começo a estudar escondido da igreja. Tinha muito medo. Medo porque eu era religiosa, medo porque eu vivia em ambientes religiosos. E eu falei, poxa, como, vamos dizer, eu estudando sobre sexo? Hoje ainda é um tabu isso, né? É. Hoje ainda é o tabu. Imagina um tempo atrás como seria, né? Há bastante tempo atrás. Era vergonhoso, assim, no começo eu tive vergonha. Até eu mesmo tive vergonha, porque, peraí, como que eu vou estudar? E aí, quando eu decidi estudar mesmo, como eu vou estudar essa área se eu sou uma pessoa que prega o evangelho, que ganhou almas, que fala de Jesus? Foi conflitante até para mim. Mas o Senhor, ele foi abrindo caminho, né? Aquela frase bonita que feridas fechadas é ministério aberto, que é o que vocês são hoje, né? Um casal que dá um exemplo para a sociedade de quem não olha para o que aconteceu, mas para quem olha para a cruz vazia e reconhece esse sacrifício. E hoje vocês são uma grande referência para a nação de relacionamento de família. Eu acho que é isso, é você entregar e deixar Jesus fazer. Mas naquela época eu entendi que eu podia vencer qualquer guerra com Jesus, e sim, eu acredito nisso. Mas estudar, o início dos meus estudos era só para mim. Eu não queria que ninguém soubesse que eu estava estudando sexualidade. Mas cada ferida curada, Deus ia trazendo as pessoas. Eu me lembro de uma situação que era um culto de domingo. Final de culto, uma senhorinha chegou em mim e falou, eu queria falar com você. E ela falou assim, olha, eu entrei na menopausa e eu não estou aguentando meu marido sexualmente e não quero fazer. E eu olhei para ela e eu pensei, quem contou para essa mulher que eu estou estudando sexualidade? Escondido, ninguém sabia. Eu fiquei um pouco assustada olhando para ela por uns minutos, pensando, quem fofocou para essa mulher? Eu estava tentando buscar quem tinha contado para ela que eu sabia como podia ajudar ela. Na verdade, não. Não tinha como ninguém contar, ninguém sabia. Eram coisas minhas, da minha casa, não tinha como alguém saber. Ali eu orientei ela contou para outra irmã da igreja, daqui a pouco várias irmãs da igreja, daqui a pouco eu ministrava no encontro Peniel, me passaram para ministrar para as casadas, e daqui a pouco as coisas foram fluindo. E isso melhorou com seu esposo também em casa? Melhorou porque eu entendi a diferença do que era um relacionamento, onde você faz porque tem que fazer. Onde você faz porque você tem a obrigação de fazer sexo, só faz sexo, e isso a igreja prega muito, né? Se você não fizer, você vai ser traída, abandonada, rejeitada, você tem que fazer. Eu descobri a diferença do tem que fazer para o desfrutar. A gente passa de ser uma vítima que tem que praticar para ser uma filha do rei que entende que o sexo dentro do casamento ele é selo, ele é desfrute, ele é deleite. Essa é a descrição bíblica. Isso é muito importante, né? E é muito interessante você falar, porque isso tem que ser um desfrute. Porém, muita gente traz traumas da vida, como você trouxe. Muitas vezes o cônjuge não sabe desses traumas. Muitas vezes essa pessoa não contou para ninguém justamente por medo, né, de não acreditarem. Porque a maioria das vítimas de abuso, elas não têm credibilidade quando elas contam. Não tem. Né? As pessoas acham que ou ela se ofereceu, ou ela está mentindo. Então as pessoas acabam tendo medo de falar, porque as outras pessoas não vão acreditar e acabam absorvendo muitas coisas e vivendo com traumas. Porém, tem muita gente que viveu algum outro tipo de trauma que também não foi um abuso e que traz algo disfuncional para dentro de uma relação. Até por falta de conhecimento. Eu falo com as noivinhas, né? Às vezes eu atendo, ou com os casais, eu pergunto, quem te ensinou a fazer sexo? E daí tem mulheres que falam, foi meu marido. Que legal, mas quem ensinou seu marido? Se a gente for olhar para a cultura, principalmente da nossa geração, os homens foram ensinados a fazer sexo no prostíbulo, com pornografia. Ou se não foi no prostíbulo, foi com pornografia. A sociedade não foi ensinada sobre relação sexual saudável com prazer. Nem mesmo dentro da igreja, né? Porque até dentro da igreja as pessoas estão completamente tomadas por pornografia. Então, esse assunto é muito pertinente. Embora seja um pouco desconfortável ainda, porque embora isso seja muito latente na nossa sociedade secular, dentro do ambiente cristão eles não abordam isso. Por isso que cada vez existem mais adultérios dentro de igrejas, o índice de divórcio dentro de igrejas é o mesmo do que fora.
a questão de traição, o mesmo índice de divórcio de uma pessoa não cristã é de uma pessoa cristã. Então, eu creio que o cristianismo deve imperar em todas as áreas da sociedade. E nada melhor do que uma pessoa ainda que viveu tudo isso. Porque uma coisa é uma pessoa falar de algo que é suposto, do qual ela viu e consegue extrair algumas preciosidades. Embora a Bíblia seja nosso único manual de regra de fé e prática, nós temos que ler a vida através da palavra. Eu vejo uma mulher que passou por etapas, né, que Cristo a alcançou e agora vai ser usada justamente para ministrar a vida de outras pessoas. Essa questão de relacionamento dentro de igrejas, como tem sido tratado? Como que tem sido tratado de maneira a evitar que essas coisas se perpetuem, né? Porque dentro de igrejas tem esses relatos de abusos. Por vezes, dentro de próprios Muito, ministérios, tem infelizmente. pessoas que estão ali como pessoas que não são, de fato, convertidas e vivem dentro de igrejas como um lobo em pele de Muito. cordeiro. Nessa sua experiência, o que você pode relatar acerca disso e qual seria a solução? Eu acho que, na verdade, a primeira coisa é educar sexualmente, desde a criança até o adulto casado. E assim, eu me preocupo muito com a falta de humildade de dizer, não, eu já sei tudo sobre sexo. Eu já fiz sexo, não, eu venho do mundo. Eu fiz sexo, eu já sei tudo. Eu ouvi muito isso, principalmente ambiente clínico. Né? Mulheres que chegam lá e falam, não, eu faço, não tem nenhum problema, só minha libido que caiu. Na verdade, é muito mais profundo que isso. É simplesmente começarmos do zero, temos a humildade de aprender. Por exemplo, o desejo sexual acaba. O nosso cérebro é treinado para querer o novo, o carro novo, a casa nova. Eu sempre falo isso. Eu parto desse princípio e é científico, mas é bíblico também. A gente tem que alimentar o desejo sexual um pelo outro. Porque a tendência é o cérebro se excitar ou se sentir estimulado pela sandália nova, pela viagem nova, por onde não pisou, pelo novo. Só que aí Deus fala, é a mulher da tua mocidade. Deus fala que o sexo é uma aliança, é um pacto de sangue, troca pedaços. Então, se a gente fala de um casal adulto, acho que a primeira coisa que a igreja precisa incentivar não é fazer sexo, é alimentar o desejo. Porque se eu viro numa ministração, eu ministro para casais no mundo inteiro, no Brasil, fora do Brasil, e eu tenho algumas imersões, tenho um livro, estou no segundo livro, e eu falo muito, eu falo assim, nós precisamos aprender a alimentar o desejo, a admiração, o respeito por quem escolhemos compartilhar a vida. E entender, o casal tem que entender que isso é necessário para a comunhão, para o diálogo, para a intimidade. Sabe por quê eu vejo a área assim? Principalmente para quem está dentro da igreja e quem teve uma vida mundana. Não para quem casou virgem e tudo mais. Eu acho que o que pega mais é para quem teve uma vida mundana. Aí a pessoa teve uma vida mundana, passou por entre vários parceiros, parceiras e tal. Aí você entra para a igreja, você vê que o que une um casal é o propósito. Só. E aí você pensa assim, bom, isso não tem mais importância no meu casamento. Algumas pessoas pensam assim, isso não é mais o que importa. Agora o que importa é o propósito, não é isso que Deus quer. Só que isso, essa parte sexual, né? E assim, às vezes parece até pesado de a gente falar isso, né? Não. Que as pessoas entendam isso com muito amor a um relacionamento. Isso é o que vai deixar o casal com mais intimidade, com mais união, de eles poderem conversarem, trocarem, né, a sua intimidade. Quando o casal realmente entende, tem que ter esse entendimento, eles vão tratar esse assunto de uma forma muito importante. Isso é tão sério que se a gente a Bíblia para mim é o mais importante. A Bíblia já fala. Agora que dois se tornam uma só carne, que é um pacto. Agora vamos para a lei de hoje. Nós estamos falando desse século. Se um casal se casa e não tem relação, não existe divórcio, existe anulamento. É anulado, segundo a lei desse tempo. Se um casal se casa e não tem relação, e eles podem anular o casamento. A gente não está falando de um divórcio. Então, sexo é uma coisa muito séria. É tão séria, se a gente for entender, vamos para a teologia, que é uma área que eu estudo muito. Nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. Ninguém entrou aqui flutuando na glória. A gente sentou, a gente precisou de uma água, a gente comeu. Nós somos carne. E não foi Satanás que criou a carne. Nós alimentamos primeiro o espírito. Por isso oramos, jejuamos, somos dizimistas, estamos debaixo de cobertura espiritual, mas nós temos uma carne. E não é assim, mata essa carne bandida, não é, cuida dessa carne. E essa carne precisa ter princípios e limites, ela precisa de disciplina. Só que essa mesma carne que precisa de disciplina, ela tem necessidades. Você tem necessidade de evacuar, de fazer xixi, de se alimentar. E você tem necessidades sexuais. E Deus sabia disso. Deus sabia que um homem de Deus ia ter uma ereção. E não ia ter uma ereção pensando em Salmos 91. Ia ter uma ereção pensando em bunda, em seio. Mas Deus deu para ele o quê?
a auxiliadora idônea, a mulher em que ele pode se deliciar nela, a mulher que ele pode investir nela, a mulher que ele tem que alimentar o desejo sexual para ele e vice-versa. Deu homem para a mulher. Por isso que, basicamente, se a gente for entender, o que eu penso que a igreja precisa hoje, né, num contexto geral, ensinar sobre como, não só sobre como resistir ao diabo, não só sobre como, não, mas ensinar a viver uma sexualidade com prazer e santidade. Porque há prazer na santidade. Há prazer. O homem, ele não precisa da pornografia para se excitar, ele precisa saber como estimular essa mulher saber como estimular esse homem. E você acha que os homens têm mais necessidade do que as mulheres? Cientificamente, sim. Se a gente for para uma questão de um corpo saudável, um homem ele pode chegar a ter 50 vezes mais testosterona no organismo que a mulher. A testosterona é um dos hormônios muito responsivos para a questão sexual. Agora, é claro que cada corpo reage de uma forma. Então, se eu tenho um paciente que ele tem uma diabetes, que ele tomou uma medicação antidepressiva, daí um outro quadro sexual, a gente tem que avaliar esse paciente. Mas um corpo saudável, um homem saudável, ele tem de 4 a 6 ereções dormindo. Ele está dormindo, está pensando em nada, o negócio fica, volta, do nada. Um homem saudável, normalmente, ele acorda com ereção. E daí a mãe educou o menino falando assim, vai fazer xixi que passa. Não. Que bom, a gente educa assim mesmo, né? Não tem outra maneira. Mas o adulto, a gente tem que entender que aquela ereção da manhã é um pico de produção de testosterona. Normalmente é a melhor ereção do dia, normalmente é o melhor desejo sexual do homem do dia. E é muito importante o sexo de manhã para o homem. É claro que com uma frequência onde ambos queiram. Mas normalmente a mulher fala, Ariane, estou morta. Se encostar em mim, eu dou uma porrada, né? Elas brincam. Fala, irmã, deixa eu te explicar. Levanta, faz um xixi, estica. E dentro do que for possível e tenha prazer, se esforce. Então, essa cultura de a gente levar tudo para o religioso, tudo para o espiritual, não. Alimentamos primeiro o espírito, mas existe uma carne. Então, o homem tende a ter mais desejo que a mulher. Não é regra. Porque para corpo humano não tem regra, mas sim. Pode falar, amor. Mas essa realidade, a gente tem que ir para a realidade mesmo do que acontece na igreja. Hoje nós vivemos uma sociedade do qual o sexo é o Deus do homem. O homem busca um relacionamento para ter sexo. Falta de equilíbrio, Eles né? não esperam o tempo exato, que nem... Eu falo muito acerca do nosso relacionamento porque nós não tínhamos o conhecimento. Quando eu a conheci, ela já era cristã, eu ainda não. Então, quando nós compreendemos a palavra, nós entendemos que nós estávamos em pecado fazendo o que nós fazíamos, porque nós tínhamos relação sexual antes de nos casarmos. Então, isso daí, nós estávamos em clara desobediência à palavra de Deus. Isso daí é sábio você reconhecer e se arrepender e mudar. Então, nós entendemos que haveríamos de casar, mas nós entendemos o porquê casamos. Algumas pessoas vêm perguntar pra gente, mas e aí? Então eu posso me relacionar antes de casar? Porque vocês fizeram? Não, vocês não podem, porque a Bíblia fala acerca disso. E o homem quer justamente buscar, experimentar, para falar assim, não, deixa eu ver se é a pessoa com qual eu quero casar. Então o meu prazer que eu tinha antes, eu quero ter dentro do meu casamento. Meu prazer não é mais satisfazer a vontade de Deus. Como você lidar com isso clinicamente dentro das palestras? Porque é algo muito difícil, secularmente falando. Dentro dos padrões bíblicos, ok. Perfeito, mas o homem que veio corrompido, a mulher que veio corrompida, eles já querem que o prazer seja a cereja do bolo. Então, daí ele fala assim, deixa eu provar antes, porque senão nem caso. Exato. Isso é tão sério por falta de instrução. Por isso que a Bíblia diz, né, em João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ela nos liberta. A cultura mais errada, eu quero casar, eu quero fazer sexo antes para saber se é bom ou se não, no caso. Isso é tão errado. Primeiro porque, se a gente for para uma questão cultural, o homem casa, a mulher casa na Disney. O príncipe do cavalo branco, ele vai vir, ela é treinada para esperar o príncipe. E daí ela pensa, ele vai tirar delicadamente o meu sutiã, nós vamos fazer amor. O cara pensa, eu vou pegar, vou arrebentar ela, vou acabar com ela, porque o cara vem da pornografia. Só que um tá na China, outro tá no Brasil, ambientes sexuais diferentes, mentais. Cara, não é sobre tamanho, não é sobre... E aí entra uma coisa, tem a mulher que fala, não, eu quero saber se é bom, ou o homem, eu quero saber se é bom, como que eu vou casar? Se a gente for para uma questão, primeiro, emocional, né, cultural, sexual, ninguém sabe se vai ser bom e só vai descobrir se vai ser bom ou vai desenvolver que fique bom, porque com o tempo vai ficando cada vez melhor através do conhecimento e da prática. Agora, se a gente for para uma questão física, né, vamos falar de anatomia, o canal vaginal da mulher em estado de repouso tem uma média de 7 a 9 centímetros. Gente, isso é igual nariz, né? É igual bochecha, é igual... Normalmente é isso. O homem com pênis em estado de ereção, ele pode, na média do brasileiro, é de 14 a 15 centímetros. Então, peraí, o negócio do homem é maior do que o da mulher, a mulher com estado de gestação, o canal vaginal pode chegar a 9 centímetros. E por que eu estou trazendo a anatomia? Porque quem criou foi Deus,
E porque a falta de instrução faz pensar, não sei se vai ser bom. Gente, espera aí, a gente está falando de órgãos genitais que tem um padrão de tamanho. E tem uns que são diferentes, ok. Diferente, uma coisa ou outra. Mas existe um padrão. A gente está falando de algo que é um padrão entre tanto e tanto. Estamos falando de... Isso é muito esclarecedor, principalmente. Se estiver aqui, jovens, noivos, querendo casar, cara, espere e escuta bem isso, que isso é sério. Não negocie princípios. Quem quebra princípio, a gente já ouviu muito isso, é quebrado por ele. Eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria. Isso é uma ilusão da sociedade que tem que experimentar antes. Porque a tendência é passar por um processo de adaptação. Principalmente quem não tem conhecimento. Então, não é sobre tamanho, não é sobre se cabe, não é sobre se vai ser bom ou não. A tendência é entendermos que qualquer área da nossa vida, você pode fazer uma faculdade de 5, 7, 8 anos. Quando você colocar em prática, você vai ver que tem muita coisa que a faculdade não te ensinou. Então, é necessário que você entenda que a prática ela é desenvolvida. E essa prática sexual também. Às vezes eu atendo casal, atendi um casal há uns anos atrás, quando eu atendia, 28 anos de casado. Ela nunca tinha tido orgasmo. Homem e mulher de Deus, casaram virgem, conhecedores da palavra. Por que casaram virgem que ela não teve orgasmo? Não. Não sabia nem onde era o clitóris, não tinha conhecimento anatômico básico, 3 filhos, uma vida inteira dedicada um para o outro, um relacionamento super saudável, aonde durante esses 28 anos ela fingia que estava bom para terminar. Mas é porque também, Ari, tem gente que não tem conhecimento e não tem nem aonde buscar, né? Exato. E viver um padrão, já nasceu, por exemplo, quem nasceu em berço cristão, por exemplo, que isso não é estimulado, dificilmente a pessoa acorda para isso. Tem pessoas pedindo socorro por um relacionamento, mas tem pessoas que se acomodaram com o que tem e aceitam com o que tem, porque não tem conhecimento de outra coisa, ou acham que isso não é tão importante, até pelo que a gente vive hoje na sociedade. De certa pessoa, certo não, tem muitas pessoas que devem pensar assim, bom, se eu trouxer isso para dentro do meu casamento, meu marido vai achar, ou a minha esposa, que isso está em primeiro lugar. Então, assim, não que isso não seja, e é muito importante, mas tem muitas pessoas que não têm nem esse conhecimento, entendeu? Nem abriram a mentalidade para isso. E é por isso que, mais uma vez, parabéns a vocês. Porque vocês tinham vários outros temas para trazer, várias famílias assistindo agora, inclusive eu sou dessas, posso pedir para compartilhar? Já compartilha, já deixa o like, o comentário, porque nós precisamos, como povo de Deus, falar do que Deus criou. Quem criou o sexo não foi Satanás. Sabe, esse exemplo que eu trouxe, que você está dizendo, Lizzy, é exatamente isso, é o conhecimento que esse casal não tinha acesso e que agora, esse caso específico, ela entrou na menopausa e aí teve que depois fazer uma esterectomia e ela se virou para ele e falou, não tenho mais útero, entrei na menopausa, não tenho mais útero, acabou o sexo. E ele ficou indignado, graças a Deus ele se indignou. Porque ela foi ensinada pela mãe, quando era viva, de que tirou o útero, acabou a vida sexual. Só que, como homem de Deus, ele falou, vamos procurar a ajuda de um profissional. Então, quando eles vieram para o ambiente clínico que eu comecei a atender, eu falei, não, o que tem a ver a vida sexual com o útero? Calma aí, você não vai gerar filhos mais. Então, ali, depois de 28 anos, depois do segundo ou terceiro atendimento, não me lembro, eles voltam e ela começa a chorar e diz que ela achou que ela tinha tido prazer, mas que ela nunca tinha sentido o que ela sentiu. Se olhar para um casal com 28 anos de casado, eu até me emociono, eles são queridos demais. E ela falasse, nossa, essa semana eu vivi algo que eu nunca tinha vivido em 28 anos. E só pode ter sido orgasmo, porque eu nunca senti nada parecido. Com 3 filhos, um ministério, a vida andou. E daí ela começa a se abrir, começa a dizer, olha, muitas vezes eu fingi que estava bom para acabar, mas a falta de conhecimento. Agora, quem tem que viver uma vida sexual com prazer e com orgasmo? É a mulher casada, a mulher de Deus, ou é a amante? Ou é a piriguete, ou é os casais sem princípios? Peraí, não, tá trocado isso. Deus criou o sexo para que vocês dentro do casamento vivam o melhor dessa terra, para que os casais, filhos de Deus, vivam o melhor dessa terra e não precisa de pecado e não precisa negociar a princípio, mas precisa de instrução. O que eu vejo hoje, assim, e como eu falo, assim, à frente de um ministério e nos lugares que eu vou, né, ministrar e palestrar e quando eu converso com as mulheres, geralmente o maior problema de um relacionamento é ou a área financeira ou essa área de intimidade, assim. De ter relação. Geralmente são as mulheres que perdem a vontade, e aí a gente pode falar, claro, você pode falar melhor sobre isso, mas o que eu vejo é algo clínico, realmente, de hormonal, né? Quem às vezes toma remédio, ou falta de admiração, né? Daquilo que está acontecendo dentro do relacionamento, ou algum trauma que a pessoa traz. Então, e várias, talvez, outras coisas que as pessoas podem tratar. E por que eu acho importante isso? Por que eu falei para você isso no início do nosso episódio? Porque
o nosso primeiro ministério começa dentro da nossa casa. É isso. E nós precisamos cuidar do nosso relacionamento. Isso é muito importante. É claro que eu também entendo que é o que eu falei, né? Quem vem do mundo já vem com algo. Quem vem da vida secular já vem com isso tanto na cabeça que hoje se fala tanto de corpo, né? De exposição de corpo. Eu já vivi a exposição do meu corpo. Que quando você vem pro cristianismo, você entende que isso não é isso, a exposição do corpo, a sexualidade, isso daí está sendo muito explorado de uma maneira errada. Errada. Então, assim, o que eu acho que você que está em casa e é casado, ou que você também ainda não é casado, o que você tem que saber é que é importante você ter intimidade com o seu cônjuge. Você cuidar do seu casamento. E o que a gente está falando aqui não é sobre algo assim, sobre sexo. Não é isso. É sobre você saber ter intimidade e preservar o seu casamento, porque é uma das partes primordiais de uma relação. Você cuidar do seu cônjuge, você saber as necessidades de um casamento, né? E eu vejo assim muitas mulheres falta de vontade mesmo. As mulheres não têm vontade. E homens Depois de um também. tempo, e por aquilo que você falou também, né? Porque o ser humano ele é condicionado ao novo. É. Em tudo. Se você almejar muito por um iPhone, por um celular, daqui um pouco você tem que já é normal Perdeu a para graça. você. É isso. E aí entra a traição, entra o vício e masturbação. Porque daí, já perdi a graça, não tem aquela emoção mais. Mas aí, eu vou dizer algo aqui muito sério. Presta atenção, vocês que estão aqui. Eu quero pedir com muito carinho, leve essa mensagem a outros casais. Eu costumo dizer, e daí vocês como essa referência que são, levem isso também, coisas que eu sei que vocês já sabem, mas acaba que aqui eu estou aprendendo com vocês e quero compartilhar. Eu falo que existem 4 pilares, que são os principais pilares da saúde, prazer e bem-estar sexual de um casal. 4, que a gente tem que ficar de olho neles. O primeiro é a mente sexual. Na nossa mente é como se existissem vários cômodos. Então aqui existe o quarto do meu relacionamento com Deus, o quarto do meu relacionamento com o dinheiro, mas aqui existe o quarto do sexo. Como anda o quarto do sexo? Como eu odiava sexo, meu quarto do sexo era escuro, sem cor, sem vida, eu me sentia obrigada. As frases que eu tinha aqui, lá vem aquele homem safado, eu não aguento isso, meu Deus, que nojo, que raiva, que mentira eu vou contar hoje. Servindo a Deus. Mas essas eram as frases. Quais são as historinhas sexuais que a gente conta pra gente? Tô cansada demais. Não, nem vem. Não. Comece a observar na mente, que é o primeiro pilar, sua mente sexual. Comece a observar quais as histórias, quais as frases, quais as cores. O que você diz para você sobre isso? Porque o que a gente diz para o nosso corpo vai receber. Tem homem que não tem uma ejaculação precoce. Ele já tem um pensamento que manda uma resposta. A gente trabalha com informações genitoneural. Então, o corpo dele vai responder. É claro que tem área clínica, mas primeiramente, que manda em todo o corpo. Até o dedinho mindinho obedece o que a minha mente fala. Então, comece a dizer. Se você é uma mulher sem libido, comece a dizer, nossa, hoje eu vou lutar para ter orgasmo como eu luto para educar os meus filhos. Hoje eu vou lutar para ter prazer como eu luto para servir a Deus e ganhar almas. Hoje eu vou desfrutar desse momento. Não vai para o sexo pensando, eu vou fazer, senão vou ser traída. Eu acho, mas também eu acredito que isso também vem de traumas que precisam ser tratados, né? Porque não é só, talvez, a pessoa que está em casa e fala assim, eu não tenho vontade, hoje eu vou ter. A vontade não vem. Exato. Então, ela precisa procurar um médico para saber o que acontece, ou se ela teve um trauma, teve um abuso, procurar uma terapia para resolver isso, porque, às vezes, Ari, quando a gente vê assim, é como tudo na vida, como todas as áreas, né? Parece que a vontade vai surgir quando você decidiu que aquilo vai acontecer. Claro que tem essa parte de nós decidirmos e cuidar da nossa mente, mas também tem uma outra parte que precisa ser cuidada, né? Que são os outros 3. Mas, assim, focando nesse primeiro, Lise, o que eu quero despertar nas pessoas? Até quando a mulher vai ser vítima do trauma? Até quando ela vai dizer para ela, meu Deus, eu sou assim mesmo porque eu sofri abuso? Não, peraí, o sangue foi derramado, o preço foi pago, você foi chamada para desfrutar. Ei, mulher casada, homem casado, você tem permissão, a carta assinada do Senhor para você ter prazer. Você está recebendo a permissão para você ir para o sexo e ter prazer. Você não é anjo, você não flutua, Deus te deu carne. Pronto. Então, eu tenho que ensinar isso para minha mente. É claro que eu sou curada primeiro por Deus, mas depois por terapia. Eu não é porque eu sou da área, não. Eu penso que meus músculos emocionais, eles são como esses aqui. Enquanto eu malho, tá forte. Parei de malhar, enfraquece. Por isso que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Eu sou super a favor de psicoterapia, eu sou paciente há muitos anos e muitas das minhas curas em não ser vítima das minhas dores é porque aqui
Eu trabalhei isso em Deus e na psicoterapia. Você precisou fazer terapia. Faço há mais ou menos 23 anos de terapia. E assim, virou amiga, eu já mudo. E não abro mão, porque eu não trato uma área, o que eu passei. Eu trato coisas que vão vir. Eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou dona de casa. Então, eu sou corpo, alma e espírito. O que eu faço com as minhas emoções? Eu tenho que exercitar para elas terem músculo, para elas terem força. Como Então, pode Desculpa. falar, pode falar. Como você administrou isso nos seus filhos? Por exemplo, você tem uma filha... De 20, uma de 14 e uma de 10. Mas são todas meninas? Todas meninas. Ah, são todas meninas. Eu tenho as 3 meninas que eu gerei no ventre e tenho os 3 meninos que eu ganhei, que não são filhos biológicos meus. E eu também tenho uma moça que mora comigo há 14 anos, que é como filha, né? Que é do meu coração, veio como discípula, morou comigo e, enfim, há 14 anos está morando comigo. E também tem um sobrinho, que é filho do meu irmão, que foi embora para a Flórida, que é meu filho de leite, amamentei quando nasceu, que hoje atualmente mora comigo também. Gente! Quantas pessoas tem na sua casa? 8 pessoas, em Que breve legal. 9. É um ministério, mas ao mesmo tempo é uma família linda, é um povo de Deus. Glória Meu a pai- Deus, né? É uma igreja. A igreja, é. Meu pai é meu melhor amigo hoje, mora comigo também. Ele teve um AVC e meu pai é um milagre. Então, em casa hoje, ao todo, somos 8 pessoas. Uma turma grande. E o seu pai reconheceu tudo? Ele se converteu? Meu Como pai- foi? Meu pai passou por vários processos, né? Mas, assim, o meu pai foi para Cristo, teve algumas, né, algumas desistências no caminho. Mas hoje ele é sozinho, mesmo tendo casado 12 vezes, não casou mais até então. E desde que adoeceu, ele é o meu... Falo que é o meu bebê da casa, mas acaba que ele me dá mais suporte do que eu dou para ele atualmente. Passou por um longo processo de depressão, assim, de eu ter que dar banho, de eu cuidar. Mas agora ele está um homem, assim, ativo, trabalha no meu ministério. Hoje ele trabalha na parte do e-commerce e do estoque, embala as coisas, super ativo. É uma história de superação bem legal. E olha o que Deus faz, né? Quando você olha para o início da sua história, a separação com a sua mãe, todas as coisas que aconteceram, você que se sentiu abandonada. Hoje você tem tantos filhos, tem uma grande família, o seu pai te ajuda. É Jesus É mesmo, Jesus. né? É O que ele só faz. Jesus. Hoje você pode ajudar outras pessoas nessa área onde você foi machucada, né? Curadas para curar. Você, É isso, né? é Você foi isso. curada para curar, para ajudar outras mulheres. E como que você lida em relação às suas filhas, né? Com qual idade você falou para elas a importância disso? Como foi? Depois me lembra de falar dos outros 3 pilares, senão eu acabo esquecendo. Não, fala agora, desculpa. Não, mas eu- Vamos terminar esse assunto. Mas é legal falar de filhos, como falar, como foi, porque normalmente mulheres que sofrem abusos ou homens, nós super sufocamos os filhos para tentar proteger do abuso. Então, voltamos nisso que é importante. Mas o segundo pilar, resumindo, depois da mente é o corpo. Peraí, como que está a saúde desse corpo? Às vezes o homem não tem libido, o homem tem uma disfunção erétil, a mulher tem uma disfunção de desejo, mas é um corpo inflamado, é um intestino que não funciona. É uma pessoa que é sedentária, que começa a fazer uma brincadeira ali, dá um grito, cãibra. É uma pessoa que não se desenvolve. A prática do sexo é um projeto de Deus para o casal, que envolve corpo, alma e espírito. Um corpo inflamado e adoecido não vai funcionar. Às vezes a mulher não tem lubrificação e várias outras coisas. Às vezes o homem não tem qualidade de ereção. Às vezes não tem pulsão. Por quê? Um corpo que está adoecido. Então, depois da mente é o corpo. Terceiro é o genital. Ari, por que você separou o corpo do genital? Porque ninguém fala disso. Mal ensinamos, somos ensinados, aliás, pelos pais a lavar. Mas espera aí, tem um músculo ali que precisa de exercício. A gente tem um assoalho pélvico chamado músculo pubococcígeo. Tem várias mulheres que sofrem de incontinência urinária. Espirrou, sai xixi. Tossiu, sai um pum. Às vezes está na relação, ali está fazendo barulho, parece que está saindo, entrando ar. O homem, às vezes, tem uma ereção meia bomba. Tinha uma ereção quando eu tinha 15 anos, agora tem ereção mais ou menos, às vezes não tem pulsão ejaculatória. E, assim, várias outras coisas. Tem paciente que manda mensagem, seguidor, né? Que fala assim, pastora, me ajuda, meu negócio está diminuindo. Não, é falta de cuidar desse aparelho reprodutor, é falta de fazer exercícios e alguns cuidados que a gente ensina lá. E quarto, o comportamento. A maneira com que eu me sento hoje, a maneira com que eu bebo, a maneira com que eu caminho foi ensinado. O nosso comportamento foi ensinado. E esses ensinamentos também acontecem sexualmente. Quem esse casal é quando a luz do quarto se apaga, quando a porta se fecha? É alguém que está ali o tempo todo tentando agradar o outro, mas nunca pensou em si? Ou é alguém que só pensa em si e não está nem aí para o outro, só usa o corpo do outro? Ou é um casal que está tão frio que eles fazem sexo, mas está frio, automático e mecânico? É só o genital.
Ou estão reproduzindo a pornografia porque não tem outra perspectiva, não tem outra visão. Ou é um casal que não tem mais intimidade. Porque intimidade é uma coisa, sexo é outra. E daí você falou disso, e eu quero refrisar. Eu quero reprisar. O sexo é uma coisa, a intimidade é outra. Intimidade é o quê? É olho no olho. É beijo, é toque, é carícias. Às vezes a cama do casal virou um lugar para falar das contas, olhar Instagram, falar de notícia ruim. Cama é altar do casal, é lugar de derramamento de sangue. Fora os Cama, filhos pequenos, né? exatamente. Que tá tudo bem um momento ou outro ir lá. Mas a cama do casal tem que ser um lugar de roçar perna com perna, de beijar na boca de língua, de ter intimidade. Porque a tendência é a gente ter muitos afazeres e se afastar um do outro. Em Apocalipse vai dizer, se não és quente nem frio, és morno, estou a ponto de vomitar-te. É o morno que o diabo não está nem aí, é o casamento morno. Que rola sexo, tem uma frequência mais ou menos, mas está faltando a essência, a energia de um para o outro. Está faltando aquela coisa de olhar, de ter vontade, de pegar com vontade, de fazer com vontade. Vai empurrando. Porque no empurrando pode vir alguém que dá uma ativada e aí ele entra uma traição, entra a pornografia. Então, é ter o cuidado de fazer da cama e do ambiente do casal um ambiente de um estar como homem e mulher para o outro, principalmente alimentando o desejo, né? Então, esses 4 pilares: mente, corpo, genital e comportamento. E se programar, né? Porque eu acredito que muitas pessoas em casa devem estar pensando assim, ó. O que eu tô pensando, né? Principalmente quando nascem os filhos. Muda tudo. Muda tudo. Uma coisa é você antes dos filhos, uma coisa é você depois dos filhos, né? E assim, quem se desenvolve, quem tem autoconhecimento, quem já sabe que precisa se organizar para que isso aconteça e o quanto isso é fundamental, consegue ter uma vida saudável. Mas quem ainda não procurou, quem foi levando a vida como ela está e aceitando, começa a pensar assim, bom, eu tenho filhos pequenos, e que realmente tudo muda quando os filhos são Muda bebês. tudo. É muito Física e mais, emocionalmente. é muito mais difícil. A mãe acorda a noite inteira. É muito mais difícil. E fora o cansaço mental, nem digo que é físico, é mais cansaço mental, né? Os hormônios, que tem várias alterações. Os hormônios que têm várias alterações. O Galego deve estar pensando, não sei o que você está pensando, amor, mas deve estar pensando que no início do meu, quando as crianças nasceram, teve uma época que eu cheguei e falei pro Galego, tô mal da cabeça, porque era muita coisa nova para mim. Você tem aquela abstinência de sono logo com 2 meses, sabe? Aquela abstinência de sono, ao mesmo tempo você sabe que você tem que dar conta da casa, quer voltar a trabalhar, quer se sentir mulher como antes, aí você tem que dar conta do marido. Então, assim, calma. Você que está em casa, calma. Calma e que tudo se ajeita. É você organizar, é você ter consciência do que é importante e também ter tempo ao tempo, né? Eu, às vezes, Ari, vou te falar que os meus filhos ainda dormem, às vezes, na minha cama. Bastante eles dormem na minha cama. Mas eu acho que cada casal sabe o tempo que vai ter, o momento que vai ter e tudo mais. Então, assim, é se ajeitar e só você ter em mente o momento que você precisa realmente. Isso. Existe um estudo que vai trazer, isso é legal para vocês, principalmente porque pastoreiam, instruem as pessoas, é legal trazer isso para os casais. Não é regra, tá bom? É um estudo que sugere uma frequência mínima sexual para um casal que não toma medicação, ou seja, que não tem uma patologia e que tem menos de 60 anos. É sugerido no mínimo uma prática mínima de 3 vezes por semana, em 7 dias no mínimo 3. E daí eu já atendi casal que fica 3 meses sem relação, ou que faz dia sim, dia não, tudo bem. Pode fazer até todo dia, não desbota, não relaxa, não cai. Mas por que eu trouxe essa questão de frequência? A gente tem que trabalhar esses 4 pilares, um pelo outro, sempre estimulando. Porque daí tem homem que, por exemplo, cobra da mulher, ou a mulher cobra do homem, e é tolerado sexualmente, não é desejado. É tolerado, de tanto cobrar, de tanto insistir, é tolerada, não é desejado. E muitas vezes essa rotina do filho, da casa, do trabalho, das responsabilidades, elas estão num lugar tão alto, que o sexo está num lugar tão baixo, que vai ficando. E aí é que é perigoso. Que bom que hoje nós temos esse conhecimento, vocês têm, ainda mais liderando pessoas, em dizer, não, peraí, já tem 2, 3 dias que não acontece nada, ou as últimas vezes sempre foi uma rapidinha mais ou menos, não, peraí, vou fazer algo diferente. Hoje eu vou pôr as crianças lá, vou trancar a porta, vou entrar para o quarto, vou fazer bem feito, começo, meio e fim, com preliminares, com pegada, com isso. A gente tem que ter esse termômetro. O que me preocupa muito, e daí fica uma dica para as mães, tá no seu tempo, tá com o bebê, é uma fase. Viva essa fase, mas não se acomode nela. Porque muitas mulheres perdem a essência e a identidade ali, principalmente a identidade de mulher. O homem, hormonalmente falando, ele não teve bebê.
Ele vai ter ereção, e aí muitas vezes, para não trair, ele vai se masturbar. E daí a primeira vez, talvez a segunda, ele consiga se masturbar sem ver nada, depois ele vai precisar de algum estímulo. E ali começa, e a traição muitas vezes vem da masturbação. Porque a mente se acostuma com a ideia de ter uma outra pessoa, de ter uma outra visão, e ali começa a abrindo as possibilidades, primeiro no âmbito emocional e espiritual, a gente sabe. Então, dica, se não se sinta cobrada, mas se sinta responsável. Eu brinco que quando a gente casa, a gente tem uma responsabilidade financeira para cumprir, né? Tem que pagar água, energia, condomínio. E quando a gente casa, a gente tem uma responsabilidade sexual. Nós temos uma responsabilidade sexual. Então, assim, toma um banho, respira, pensa, será que hoje eu consigo? Eu posso me esforçar um pouquinho mais? E vai não só pensando no outro. Porque tem pessoas que pensam, nossa, eu vou ser egoísta, pensar em mim sexualmente. Não, não. Vamos para a Bíblia? Primeiro Deus, depois eu, depois o cônjuge, depois os filhos. Existe uma hierarquia no mundo espiritual? Existe uma hierarquia aqui. Então, a mulher ou o homem ir para o sexo pensando assim, eu quero muito oferecer prazer para o meu cônjuge, mas eu também quero sentir prazer, é um projeto de Deus. O prazer não tira a dignidade da mulher de ser mãe e a dignidade do homem de ser pai. Então, mulheres, teve bebê, tá tudo bem, é uma fase. Entenda a sua fase, respeite o seu corpo, mas também se esforce para não se acomodar, porque os filhos mudam tudo. Eu vivi várias fases como mãe, eu posso dizer não só como sexóloga clínica, que eu atendi muitos casos, mas como mulher. Nós precisamos sempre estar ali ó, buscando, não, peraí, não vou me acomodar com isso aqui, já tem tanto tempo, vamos mudar essa rotina, vamos fazer tal coisa, porque é silencioso o esfriar do relacionamento sexual. E a única prática que você não faz com sogro, com filho, com cunhado, é o sexo. É a única prática que você só faz com o cônjuge. Então, depois da oração, se a gente for para uma questão também bíblica, o que sustenta um casamento depois de Jesus é o desejo homem e mulher. Não é a divisão. Às vezes a gente pensa, estou dividindo as contas, a criação dos filhos. Isso realmente dá sustentabilidade, mas não dá longevidade. A longevidade, ela vem do homem e da mulher, para que não entre um terceiro, para que não entre um pecado. E daí eu deixo com muito carinho uma sugestão, né, para todos os casados que nos escutem. Observe como que está o âmbito desse desejo sexual. Se está sendo feito porque tem que fazer, se está mais ou menos, ou se está precisando realmente dar uma equilibrada. O desejo sexual, eu brinco que ele é assim, ó. Ele não se está, a gente pensa que ele é assim, estável, né? Não, o desejo sexual ele cai ou ele sobe. E é normal. Vai ter fase que vai ter mais alto, mais baixo, e tudo bem. Mas a gente tem que se juntar para manter esse desejo sempre subindo, nunca caindo. Mas você falando sobre isso também, o homem ele é diferente da mulher, né? Muito. Eles são muito diferentes. Às vezes a gente quer cobrar algo do homem que o homem nem sabe, o homem quer algo da mulher que a mulher nem sabe que o homem quer, e eles são diferentes mesmo. E aí, muitas vezes, a mulher pode pensar o seguinte, ó, por exemplo, coisas que eu já vivi também, de pessoas que já passaram na minha vida, mas ele não me dá atenção. Ele não está nem aí porque eu falo. E aí isso não gera na mulher o desejo, o interesse de ter algo. Porque o homem, acho que a gente até estava falando isso antes de começar a gravar, o homem muitas vezes olha para a mulher e já tem um desejo, já enxerga ela despida, né? Não sei, dependendo do homem é isso, né? A mulher não é assim. Pode ter algumas mulheres que são assim, mas geralmente as mulheres não são assim. As mulheres olham o jeito que o homem trata ela, o carinho, como ele recebe, como ele escuta, o carinho que ele faz. Então, são diferentes. Então, os dois têm que ter essa atenção, né? Porque às vezes uma mulher está escutando isso, que geralmente é a mulher que não tem desejo sexual e deve estar pensando assim, tá, mas eu faço tudo isso, eu me apronto, mas o cara só quer chegar lá na hora e ter o ato, né? Enquanto a mulher está esperando que ele acorde de manhã e já comece tudo para chegar no ato e aí ela já está encantada por aquele Com homem vontade, o dia inteiro. Isso é muito... E é muito bom você trazer esse alerta. Ainda mais, eu acho que o maior público de seguidoras são mulheres, né? É. Então, assim, mulheres, incentivem o homem, não cobrem. Porque daí eu falo, às vezes o homem ele não foi ensinado a ser romântico. Ele foi ensinado a ser macho. A maioria foi ensinada a coçar o saco, cuspir no chão, mesmo sendo cristão. Ele não foi ensinado a ser romântico, ele não foi ensinado a fazer sexo. Não é por maldade. Não é por maldade. Eu falo que tem mulher que pega o marido se masturbando, fala endemoniado, nojento, arruma suas coisas, vai embora. Não! Ele, às vezes, termina aquele ali e sente nojo dele. Ele vai pedir ajuda para quem? Se a pessoa mais íntima que ele tem é a mulher, ela está rejeitando. Olhe para o seu marido como quem não foi ensinado a te despertar sexualmente, a te desejar. Ele não foi... O instinto do desejo primário, ele acontece. Que foi o que ele fez, que fez seu marido te olhar, sua esposa te olhar e falar, uau, é o que eu quero. Né? Que ouvir sua voz, o cheiro. Mas a tendência é o homem não saber como lidar, porque ou a mulher não explica direito,
não ensina, ou a mulher só cobra. E daí uma dica, né? Eu falo para as mulheres, seja sexy dentro da sua casa de porta fechada. Porque às vezes a mulher também, ao invés de estimular, ela só reclama. Cara, seja a sua melhor versão dentro da sua casa. Sua bermudinha colada, seu decote. Na rua não, para quê, amiga? Você quer ser sexy para quem? Quer seduzir quem? Mas dentro da sua casa, seja a sua melhor versão. Sabe? Para o macho que está dentro da sua casa te olhar e te admirar, sim, mas também te desejar. Olhar e falar, nossa, que delícia, é minha. E isso não tem nada de pecado. É dois que se tornam uma só carne, é seu cônjuge, é sua aliança, mas dentro da sua casa. De janela fechada, sem dar brecha. Porque às vezes, ao invés de cobrar, se Só à essa mulher noite, então, estimula, né? só à noite. Só à noite. Porque uma casa de tem filhos, onde transita, de repente, funcionários, Só à noite. você tranca a porta do quarto e faz isso. É isso mesmo, Porque lá às em vezes casa não também. tem, às vezes não tem possibilidade, a realidade de você acordar e colocar uma roupa, ou as mulheres saem para trabalhar, né? Isso. Às vezes não tem tempo. E às vezes vai sair num jantar, só vocês dois, só o casal, põe uma roupa mais justa. Não é para ser vulgar, mas sabe, aquela sensualidade gostosa. Às vezes é que a nossa versão de casa é aquela exausta, cansada, cara de mãe. E tá tudo bem um dia ou outro, mas não a vida inteira. Às vezes a mulher chega à noite, tá só o resto de rímel, parecendo um urso panda, o cabelo, né, preso porque tá cansada, aquela roupa largada. Será que eu sou assim, amor? Não, Não, né, ela não amor? é assim, não. Ela parece, olha lá, Ele nem fala, ele não tá falando ela é nada, parente da tá só Barbie. ouvindo. Vamos ouvir, né? Diga alguma Ô, coisa. Ari, você mencionou no começo que você descobriu que o sexo fazia você conquistar algumas coisas, que você descobriu que era o jeito. Conta um pouquinho isso, por quê? Hoje, hoje não, sempre foi assim, né? O ser humano descobre a moeda sexual, né? É. A moeda sexual. E tem milhares de adolescentes que também assistem isso e talvez ainda não tenham sido encontradas por Cristo. E elas podem ser direcionadas e entendendo que elas não são um pedaço de carne andando por aí, Exato. disponível a Aleluia. homens. Como foi essa sua chave e como foi essa experiência que você viveu? Por quê? A questão de prostituição, as pessoas imaginam que é simplesmente a questão de você falar assim, ó, vou te pagar tanto, mas hoje o sexo virou essa moeda, sempre foi essa moeda, né? Então, como com a sua experiência, não só pessoal, mas à luz da palavra, pode trazer uma palavra para essas pessoas que estão ali, talvez perdidas, vivendo com um objeto e causando feridas, se tornando um com milhares de pessoas e depois vão ver que isso daí só trouxe Feridas. mais feridas, né? É. Você sabe que, nossa, que forte isso, que forte. Eu ensino para as minhas filhas o seguinte: um homem tem que te amar o suficiente para te honrar diante de Deus e da sociedade, colocando uma aliança no seu dedo e reconhecendo quem você é para depois desfrutar de seu corpo. Porque na maioria dos casos, quando vem pela bunda, pelo seio, pelo corpo, é por ele mesmo que se perde quando esse corpo muda, após uma maternidade, após o envelhecimento, com as rugas. É importante a gente entender que Deus deu um presente para todos nós, que foi o Filho, o sangue derramado, mas depois disso, o que Ele nos deu? O nosso corpo. E o nosso corpo, ele é a representação de Cristo nessa terra. É através dele que nós nos movemos. O nosso corpo é algo muito, mas muito espiritual. É carne, sente fome, sede, mas é espiritual. Não negocie com o seu corpo para agradar ninguém. Sabe que no meu período de libertação, que eu fui descobrindo a minha identidade, eu descobri que meu corpo tinha valor e que eu não precisava convencer as pessoas de que eu era isso ou aquilo. Quando um homem, uma mulher quer convencer demais que é gostoso, que é gostosa, é porque, infelizmente, está faltando a essência de Cristo, está faltando ler mais Bíblia, está faltando orar mais, está faltando jejuar, está faltando pedir ajuda. E é uma das coisas que me moldou e me molda esses anos todos em Cristo. É não andar sozinha, andar com pessoas que fizeram a mesma decisão que eu. É ter mentores, pastores, é ter alguém para dizer assim, ó, tá difícil aqui, me ajuda aí. Hoje eu estou vivendo uma fase da minha vida e assim, depois de muitas dores, eu sou totalmente contra o divórcio. Eu luto em favor da família, eu sirvo inclusive numa casa de recuperação de casamentos. E eu acredito na reconciliação em todos os âmbitos, a não ser que tenha risco de vida, né? E aí é uma outra questão que não dá, acho que nem convém entrar agora. Mas infelizmente, mesmo sendo essa pessoa que tem essa visão, eu passei por um divórcio. Me divorciei há um pouco mais de 2 anos atrás. E é engraçado quando você fala de uma coisa, mas agora eu não só falo, eu vivi a experiência de entrar num relacionamento sendo cristã, adulta, já tendo vivido experiências sexuais e dizer assim, eu tenho uma aliança com Deus.
E agora eu não falo só do que eu acho, eu falo do que eu digo é possível. Fácil não é, mas é possível. E aí eu quero acrescentar dizendo, quando eu entendo o valor da minha vida e do meu corpo em Cristo, eu entendo que eu não vivo só por vontade. A vontade vai vir. Mas você não sente vontade de fazer o número 2, você baixa as calças ali na calçada do vizinho e faz o 2. Uai, por que que não? Se você teve vontade de fazer o 2. Porque Deus nos deu domínio. E esse domínio, ele é extremamente crescente a partir do momento que você entende o seu corpo, o funcionamento dele, mas principalmente a partir do momento que você está em Cristo. Porque não há nada mais fortalecido, não há força maior no nosso corpo do que a nossa força no espírito. Quando você entende isso, É um dom, né? Domínio próprio. exatamente, você Galatas. entende, e pronto, é isso. Você entende que você, se você está em Cristo, a obediência a Ele, ela te faz mais forte do que o desejo da sua carne. Não é que o desejo não exista. Ninguém aqui é anjo. É que o desejo ele não tem um domínio maior do que as nossas decisões de permanecer em Cristo. Eu acho que isso que você falou sobre desejo também, né? Muitas pessoas têm medo de querer desejar muito e fazer com que isso fique o Deus da sua vida. Foi como você já tinha falado antes, né? Sobre a gente saber o que domina a nossa vida ou não. Agora, vamos voltar então a falar sobre os seus filhos, como que você lida com tudo isso. Eu falo que o maior desafio da minha vida é a maternidade, né? Até porque eu não tive muita referência. Como eu disse, a minha mãe morreu, eu tinha 11 anos, né? O meu pai, apesar de sempre, meu pai sempre foi muito trabalhador, mas teve essas áreas de fragilidade que eram a bebida e as mulheres. Então não tive muita referência. A Kenali, ela foi me ensinando a ser mãe ali na minha juventude, 16, 17, 18, enfim. Mas quando eu comecei a estudar a sexualidade, eu comecei a entender que a responsabilidade de educar sexualmente os meus filhos era minha e não de amedrontar. Então, alguns pais acham que vai proteger o filho do abuso e aí vira para o filho e para a filha, não deixa ninguém colocar a mão aí não. Se alguém colocar a mão aí, você me conta, viu? Você não está educando, você está amedrontando. Se alguém chegar a convencer o seu filho a fazer algo com ele, talvez você seja a última pessoa a saber, porque o maior erro você já cometeu, que é gerar uma informação com tom de ameaça. Gerar uma informação onde ele pensa, vai ter briga, vai ter confusão, não vou nem falar. E se meu pai pensar isso? E se a minha mãe pensar isso? Então, eu cometi lá no início esses erros com a que tem 20 hoje. E vim corrigindo. Daí, a que tem 14, ela tinha 5 anos de idade. Uma vez eu fui buscar ela no colégio. Ela entrou no banco de trás. E ela falou assim, mãe, o que é transar? Eu estava começando a estudar já a área. Trança, minha filha, aquele negócio de cabelo. Trança de cabelo. O que é transar? E daí no banco de trás ela tava, eu falei assim, não, coloca o cinto, depois a gente conversa. Mas eu tive um gelo, aquela coisa assim que eu pensei que eu ia dar um trem do coração, uma diarreia, qualquer coisa. Eu não estava preparada para responder mesmo estudando a área. Eu lembro que quando eu perguntei pro meu pai o que era sexo, ele falou, minha filha, é sexo feminino e sexo masculino. E eu, tá. Entendi. Tão óbvio, como não sabe? E esse é os nossos erros, né? De, tipo, não explicar. Porque uma criança com dúvida, você não pensa que ela vai ficar com dúvida ainda mais no século de hoje. Ou ela vai para o celular, para a internet, ela vai para o tio, para a tia, para alguém que ela vai até descobrir. E hoje tem acesso mais fácil ainda a essas respostas, né? Nem precisa perguntar para a mãe, já vai saber. A mãe é só uma confirmação do que ela quer saber. Não, ela só quer ver se a mãe sabe o que ela sabe, na verdade. Mas essa questão de acesso à informação, existe algum estudo acerca disso? Estudo científico, quando a criança começa a ter acesso à informação sexual? Porque quanto deve ter? Não. Quanto deve ter, não. Mas quanto já tem, que são passados aí que eles têm acesso. Porque você vê... Eu tenho lutado muito com essa questão do celular em casa, eu não deixo. Embora meu celular eu deixo com meus filhos, assim, quando precisa, para ver alguma coisa, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Mas, ainda assim, ainda que eu não tenha nenhum tipo de material que possa ser danoso... Não tem nada para esconder, então... Exato, isso. Mas a questão dele entrar num site, ser direcionado... Quanto tempo as crianças têm esse acesso? Existe uma pesquisa, inclusive, como eu disse, científica, aqui no Brasil. As crianças têm o primeiro acesso à pornografia entre 7 e 8 anos de idade. Meu Deus.
E existem casos de crianças viciadas em pornografia e masturbação com essa mesma idade. E que descobriram sozinhos ou foram levados? Assim, a pesquisa é imensa, né? A maioria dessas crianças foi por curiosidade, mas grande parte foi por estímulo adulto. Então, um adulto que abusou, colocou para ver, e daí um amiguinho falou para o outro. Não, é o Então, uma vocabulário, criança... só fala o vocabulário. Você vai ver o vocabulário já está tomado por isso, secular, daí vai entrando e vai te gerando curiosidade. As músicas, os filmes, as séries, os próprios canais infantis no YouTube com conotações sexuais indiretas, né? E a minha experiência com essa minha filha há tantos anos atrás, ela faz 15 agora, foi muito forte, porque ela falou: o que que é transar? E naquele momento, e aí fica a dica, né? Se o pai não sabe o que falar, espera um pouquinho, fala: daqui a pouquinho a gente conversa, mas o primeiro aprendizado aqui, sorria. Ah, transar. Sexo. Por dentro você tá tendo Você vai falar, ai meu Deus, tem que falar isso agora. Mas acolhe, porque a simpatia, ela estreita laços de confiança. Ela atrai o vínculo. Então, que assunto legal, agorinha. Então, eu fiz isso, respirei e depois volta. E não volta com mentira. Feminino, masculino, não. A gente não educa ninguém mentindo. Então, volta e fala: vem cá, isso. Eu brinco com os pais que tem 4 princípios também, eu gosto de numerar, para ensinar para a criança o que é sexo. Então, eu chamei ela e assim, devolvo a pergunta. Quantos anos ela tinha? 5. 5 anos? 5, um bebê. A psicologia, ela vai afirmar que a criança ela tem preparo cognitivo para aprender o que é sexo a partir de 6 anos de idade. Eu, como mãe, eu vivi várias experiências, então eu prefiro que os pais observem a criança, porque tem criança que com 4, 5 anos precisa saber o que é. Porque ela já tem essa curiosidade, porque ela viu uma cena que o pai e a mãe mandou fechar o olho, que era um filme, era só um filminho, mas tinha uma cena, porque ela pegou um celular, porque ela perguntou como que a tia ficou grávida. Agora, tem crianças que estão com 8, 10 anos que ainda não desenvolveu isso. Então, observa o perfil, a criação, quantos adultos odeiam essa criança. Mas ela tinha 5 anos e eu falei para ela assim: filha, o que você acha que é transar? Aí ela começou a rir, né? Ela começou a rir, eu falei: pensei, ela veio, já ensinaram. E aí abre uma aspas, tem até um vídeo, eu gosto de falar dele, que explodiu na internet, que uma mãe está na cozinha fazendo um bolo e a filha pergunta: mãe, o que é virgem? Uma menininha, bem pequenininha. E a mãe começa a explicar que o óvulo, o espermatozoide, a mãe faz todo um teatro, bate o bolo, soa. Depois de um tempão, a menina coça a cabeça e fala: tá. E o que é extra virgem? Então, a mãe... Azeite. Ela estava lendo azeite. A criança não queria saber o que era virgem. Ela estava lendo o azeite. Meu Deus. Então, a mãe fez uma confusão na mente da criança. Ou seja, ela perguntou o que é virgem, depois o que é extra virgem. Devolva a pergunta. Então, olhe para o filho aí e Pra fala ter assim: certeza do que tá isso. acontecendo. O que você acha Sondagem, que é sexo? né? O que você acha que é transar? E daí, enfim, eu falei para ela: olha, não é transar, é sexo. E sexo é algo que Deus criou, onde um homem e uma mulher que se amam, se casam e fazem sexo. Por quê? Porque para mim foi Deus que criou. Porque eu acredito que é algo onde um homem e uma mulher que se amam, não é o prazer por prazer, se amam. Se casam, porque é uma aliança. O amor antecede o sexo. O sexo não é derivado do amor, né? Uau, olha que forte isso. É isso. Olha aí, isso nós precisamos passar para eles. Porque o que o mundo prega não é prazer por prazer. Não, vou me aliviar. Não. É aliança, é pacto. Por vezes eu falando sobre isso, as pessoas ficam muito chocadas, né? Porque ainda mais o ambiente que nós andamos, as pessoas às vezes querem conversar, eles querem que você fale aquilo que eles querem ouvir, mas o que a Bíblia diz não é aquilo que eles querem ouvir. Então o padrão bíblico é esse. E agradando ou não, é o jeito que Deus escolheu para que possamos viver uma vida que seja leve, uma vida que seja que vale a pena ser vivida, porque a felicidade não é o que o homem estabelece, é o que a palavra estabelece. E esse mundo completamente deturpado por esses padrões, onde o sexo quanto antes melhor, quanto mais experiências melhor, é o homem buscando sempre uma nova parceira para encontrar a parceira perfeita, a mulher buscando o parceiro perfeito, porque você já teve 10 pessoas, daí você já vai ver na próxima e fala assim: não, agora eu quero os seios de uma, as nádegas de um, barriga de um, e você vai montando, você vai customizando um ser humano. E nunca ninguém é suficiente. Só que isso toma completamente a mente da pessoa, e automaticamente, quando ela se deita com uma pessoa, ela se deita com milhares, e até fazer todo esse detox e o espírito poder lavar é um processo dolorido. Então, se você que está na sua casa já teve milhares de parceiros, milhares de situações, viva um momento com Deus, viva um momento de conhecer a palavra, para que você possa ser purificado e você, de fato, ter um relacionamento que vai
glorificar o nome de Deus, porque as pessoas não conseguem entender que o sexo também glorifica a Deus, né? Isso. A melhor forma de provar isso daí é que do sexo nasce um filho que vai ser amado, que vai ser um filho da aliança de Deus. Essa questão da gente compreender isso é simples para aqueles que vivem dentro da palavra, que vivem dentro de um ambiente saudável, mas hoje as igrejas não conseguem ter essa margem, porque esse assunto é um assunto que, vamos dizer, que mais Vulgariza. Vulgariza, deve falar assim, ó, na igreja falou isso. Onde vai falar? Onde vai falar? Tem congressos hoje que até eu tenho notado uma abertura para isso. Mas textos são pulados. O texto de 1 Coríntios capítulo 7, que Do fala, 3 em diante. que fala acerca disso. Como você tem uma leitura para aplicação nas pessoas disso? É tão forte que, inclusive, no versículo do 3 em diante, né, fala que o seu corpo é dela e o dela é seu, e vocês não podem se abster sexualmente, a não ser por mútuo acordo e por pouco tempo. É engraçado como essa ausência, volta a dizer, de falar do assunto, deixa muito sem informação. Ah, então eu sou obrigada a fazer sexo? Eu tenho obrigação de fazer sexo? É, você tem obrigação. Eu não sou obrigada, isso é um desrespeito, isso é um abuso. Não, não, não. Você tem a obrigação de buscar ajuda quando você sente dor na perna. Você tem a obrigação de buscar um óculos, um oftalmologista, quando você não enxerga. Porque senão você vai ficar esticando o braço até quando? E você tem a obrigação de procurar ajuda se o sexo não está bom. É que as pessoas, quando você cita isso, as pessoas pensam assim, ó, ah, mas eu estou procurando ajuda porque eu estou sentindo uma dor. Mas no sexo, né, na relação sexual, a pessoa pensa assim, ah, eu estou servindo o outro. Exatamente, porque não existe não existe um eu sou. Uhum. Eu sou filha do rei, eu mereço. É o que eu falo. A mulher às vezes vai e fala assim: ah, eu vou fazer antes que ele quebre os armários da casa. Não, eu vou porque eu mereço. Eu sou filha do rei. No meu casamento é bênção. Eu vou ter prazer. Deus me deu um corpo perfeito para ter prazer. E ele vai ser feliz também. E ele também vai ser abençoado e vai ser bom para os dois. A gente volta para aquela cultura. E aí, só finalizando a questão dos filhos. Essa instrução, os filhos precisam ver o amor romântico. Os filhos precisam ver os pais trocando carinho, não carícias, mas carinho. Porque a gente volta a dizer, às vezes a gente cobra de um casal adulto, mas o que ele não foi ensinado lá na infância. Eu não sei como é a história de vocês e das pessoas que estão nos vendo, mas muito não viu o pai fazer um cafuné na mãe, nem dar um beijo na boca da mãe, um beijinho na boca. Não viu pegar por trás, dar um abraço, não viu. Então, peraí, o padrão inconsciente que eu tenho de relacionamento é cada um no seu mundo. Ambos trabalham para educar os filhos, vão embora. Não existe. Antigamente, né, eu não sei quanto tempo tem assim o processo de vocês com Jesus, mas antigamente, quando eu conheci Jesus há 20 anos atrás, né, 20 não, 30 anos atrás, eu simplesmente via que esse assunto, além de não poder ser falado, a referência que eu tinha era que um casal de Deus, eles nem se tocavam. Não, não, não. E aí a referência também era assim, tem que casar para fazer sexo. Peraí, o fazer sexo é um presente, é uma aliança, é para o casamento. Mas a motivação de casar não pode ser só o sexo, porque isso vai dar errado lá na frente. Então, é legal que a gente eduque os filhos e que a gente traga o versículo de Coríntios que você citou como uma prática do toque, do carinho, para que a referência do amor, a referência do casamento, não seja uma referência só de quem divide a casa, divide as contas, mas de alguém que transborda um relacionamento saudável, na troca de carinhos no dia a dia. Que a filha olhe e fale, eu quero um marido igual o meu pai. Eu quero uma esposa igual a minha mãe. E não só porque pôs a mesa, ou não só porque trouxe o sustento, mas porque eles veem em vocês a troca de olhares, de carinho, de carícias, né? De carinho, a referência. Exato. Eu vejo assim, pela minha história de vida, por tudo que eu já vivi, hoje eu vejo que isso é muito importante falar, pelos casos que eu tenho acompanhado e o quanto a relação sexual ela é importante para a intimidade do casal, para o casamento, para tudo isso, perante uma vida saudável entre um homem e uma mulher. E eu acredito também, a minha visão mudou muito sobre isso. Então, às vezes tem coisas ainda que eu me assusto de ouvir. Eu sou bem sincera, sabe? Tudo bem. Me assusto de ouvir, porque eu já ouvi tanto naquele mundo secular sobre algumas coisas que quando eu olho assim, e mudou tanto a minha mentalidade para isso, que parece que a gente quer esconder uma verdade. A gente quer esconder essa parte de um casamento. Fala assim, agora o que importa é outra coisa. Então, quando a gente fala
parece estar falando assim, talvez tenham pessoas que assistam e que falam, nossa, mas estão falando sobre isso, aquilo que você falou dentro da igreja. Imagina uma pessoa falar sobre isso aqui dentro da igreja. Eu acredito que muitos casais vão rir, vão cochichar, É mas, muito legal. né, que é uma realidade. Mas hoje com muito temor ao casamento. É temor ao casamento que eu falo, sabe? Isso. Não simplesmente ser uma coisa banal, uhul, vamos lá, se Não, não divertir mesmo. porque é uma coisa pro corpo, porque isso um dia a beleza de você olhar e falar, nossa, como ela tá linda, isso vai acabar. Exatamente. A beleza vai Eu acabar. falo que um dia o sexo vai ser, se Jesus não voltar para nos buscar logo, vai ser um deitado do lado do outro peladinho e não vai acontecer nada. E tá tudo bem, vai ser sexo, porque a sexualidade em si, ela tem fases. O problema é não deixar que se esfrie ao ponto de despertar interesse por outro, ou não deixar que se esfrie ao ponto para que fique empurrando com a barriga e fingindo que tá tudo bem. Quando a gente fala aquela frase bonita de equilibrar os pratos, está super em alto, vamos equilibrar os pratos. Na verdade, isso é bíblico, não com essas palavras. Nós temos que olhar para todas as áreas da vida. Quando a gente fala que, eu falo muito isso, eu sou filha do rei, mereço o melhor dessa terra, isso não é porque, não. O sangue foi derramado, o preço foi pago, não é porque eu sou melhor que ninguém, não. Nós estamos todos na busca pela salvação. Por isso o jejum é individual, dízimo é individual e salvação é individual. Não casou e está salvo, não. Se cada um não buscar a sua salvação, um fica, o outro vai. Mas exatamente em assumir a minha responsabilidade comigo, como filha do rei, mas com Deus, em dizer, peraí, tem uma área da minha vida aqui que eu estou negligente, é minha alimentação. Não é meu cognitivo, faz muito tempo que eu não leio um livro. Não. É minha área sexual. Eu não tenho prazer, eu estou fingindo, eu estou correndo, está ruim, eu tenho que fazer alguma coisa. E você falou algo aí, eu tenho uma linha de produtos para intimidade. E na religiosidade, há anos atrás, eu fui muito religiosa. Para mim, tudo é do demônio, tudo era pecado. A Bíblia me libertou. Estudando a teologia, eu comecei a ser liberta de muitas coisas que a religiosidade impregnou em mim. Eu vi que tinha necessidade de ter algumas coisas que ajudassem os casais. E nada que fosse contra o princípio. Mas, por exemplo, um lubrificante. Você tem uma paciente pós-câncer, com uma atrofia de canal vaginal, com atrofia de clitóris, ela tem relação para não perder o marido. Mas ela sente tanta dor ao ponto de sangrar. Às vezes, ela tem fissuras profundas, porque ela tem uma atrofia. Às vezes, tem um homem que ele tem uma situação de ejaculação precoce severa, momentânea por conta de uma questão financeira ou por conta de uma questão de filhos, mudança. Então, existem produtos que auxiliam. E quando você trouxe isso, quantas e quantas vezes eu criei uma linha lá atrás, é uma linha vegana, não contém açúcar, glúten, parabeno, não é uma linha que tem lojas. Eu fiz questão de ser algo nobre. Mas quantas vezes eu me senti julgada? Porque as pessoas, elas não estão preparadas para entender que não há pecado em ter prazer dentro da relação sexual com o cônjuge. O que é pecado é fingir que está tudo bem. Porque fingir vem da família do mentir. Mentir tem só um pai, Satanás. E o que o diabo mais quer é o fingimento. Vamos empurrando, vamos levando. E o que Deus quer é que você viva na essência, a plenitude dele nessa terra até que ele volte. Então, a religiosidade, as crenças, os medos, os paradigmas de nosso um assunto desse na igreja, eu ministro em congressos no mundo inteiro. E eu levo dentro da palavra o que o casal precisa mudar no comportamento, no vocabulário, no pensamento para desfrutar de prazer. E muitos, quando estão ali ouvindo e eu trago a Bíblia, falam, meu Deus, nunca li isso na Bíblia dessa maneira. E é exatamente isso que a gente precisa. Olhar para a palavra de Deus não como um livro só que pune, mas como um livro que instrui e deixa claro sobre o desfrute. E um desfrute com santidade. Amém. A questão do relacionamento dentro dos padrões bíblicos. A Bíblia estabelece a maneira de se relacionarmos com o nosso cônjuge. E como você entende isso? Qual é a questão dos limites que são Boa. pautados pela palavra? Porque, isso daqui pode, isso daqui não pode. O que lhe é lícito segundo a própria palavra? Isso é fantástico, né? Outro dia alguém postou assim, uma pessoa cristã postou lá e me marcaram, né? Entre quatro paredes vale tudo, porque Deus criou sexo para o casal. Não vale tudo. Claro que não vale tudo. Essa, pelo menos, é a minha humilde visão. Tudo que eu estudei dentro da sexologia clínica e educacional e dentro da Bíblia, para mim, deixa muito claro. Há anos atrás, quando eu comecei a fazer teologia, eu fiquei muito confusa, porque eu fui muito religiosa e a Bíblia foi me quebrando. Então, eu falei, Deus, fala comigo, me mostra. E dentro da Bíblia, para mim, hoje tem várias referências, mas tem três que me chamam mais atenção, que foi o que Deus me mostrou. Eu tive um sonho na época, um sonho nada a ver, e Deus foi revelando esse sonho ao longo dos meses. E Deus me mostrou 3 peneiras, e eu coava como se fosse água de um rio. E ali ficavam várias pedras, só que ao mesmo tempo que eram pedras, no sonho viravam várias pererecas, animais ali, e os animais iam crescendo dentro da peneira. Eram 3 peneiras.
Então, hoje eu falo muito isso, falo no meu livro, inclusive, que os desejos sexuais e as fantasias vão vir. As vontades, as loucuras vão vir. Mas qualquer desejo que vier, o casal tem que passar pelas 3 peneiras. Essas peneiras vão coar esse desejo. A primeira peneira é o comum acordo. E daí Deus me trouxe, como podem andar 2 juntos sem estarem em comum acordo? Tem que ter um acordo. Então tem que ser falado. O que é revelado é quebrado, é potencializado. Fala, tô com vontade de fazer com você isso, isso e isso. Você topa? Não, não topa, eu topo. Traz para a luz. Aonde há luz não há trevas. Conversa. Eu até brinco, eu falo, o melhor lugar para falar de sexo é dentro do carro, um do lado do outro, um tá de frente, puxa um assunto, o que você gosta? E ali vai fazendo os combinados. Deixa claro, coloca luz nesse desejo. E daí vocês vão saber se é praticável ou não. Mas tem a segunda peneira. Na primeira não se decide. Então a primeira é o comum acordo, o combinado. A segunda é o prazer para os 2. Deus é justo, certo? Vocês como pais se consideram justos? Vocês colocariam um filho de frente para o outro, os 2 com fome, daria comida só para um e o outro não? Não. Como pais, a gente dá para um tudo que dá para o outro, não é isso? Se você que é mal, sabe dar boas coisas para os seus filhos, imagina o pai. Então, Deus, ele foi um Deus justo, ele não fez um para servir o outro de objeto sexual. Então, ambos têm que ter prazer. Qualquer prática sexual onde um sente dor, medo, vergonha, angústia, dor física, dor emocional, para o outro ter prazer, Deus não está nisso. É injusto, o que é injusto não vem do pai, vem do homem. Então, biblicamente, tem que ter prazer para os 2. Uma prática, uma fantasia para os 2. Terceiro é paz, porque paz é a resposta de Deus. A Bíblia vai dizer que o Espírito testifica. Então, vão ter desejos e fantasias que vão vir que Deus não está nesse negócio, que não vai ter paz. Por que não vai ter paz, Ari? Porque é algo que ofere fisicamente ou emocionalmente. Então, biblicamente, os limites, na minha visão, são as 3 peneiras. Comum acordo, prazer para os 2 e sentir paz. E isso tem que estar muito claro para o casal. Ari, eu faz tempo que eu não falo, eu nunca falei, vença a vergonha. Porque é muito lindo, quando você vai vencendo a vergonha, você vai entrando numa fase tão gostosa de olhar e falar, olha, realmente a gente tem negligenciado isso aqui, a gente tem feito isso aqui, vamos juntos mudar isso aqui, vamos aquecer, vamos fazer isso. Eu ensino para os casais o boleto do sexo. E assim, não sei nem porque isso veio na minha cabeça, mas deve ter alguém aí que está precisando ouvir isso e compartilha. Se for para pagar, a gente já Que vamos medo, pular, hein? que medo desse boleto do sexo, gente. É muito legal. O boleto, acho que eu falo dele no segundo livro, se eu não me engano. O boleto do sexo foi uma técnica que eu acabei, de um diálogo com o casal, acabei desenvolvendo. É bobo, engraçado, mas é efetivo. Eu falo que todo casal tem que, em comum acordo, escolher uma data e um valor para esse boleto. Então, eu sugiro que seja a data do casamento. Casou dia 15. Então, todo dia 15 é o boleto do sexo. A gente só negocia ele se for alguma coisa de saúde. E o valor? É R$500, é R$1.000, é R$5.000. Esse é o nosso dia. Você pode ter feito sexo o mês inteiro, mas no dia do boleto do sexo, você tem que colocar em prática uma atividade sexual com início, meio e fim. Não pode ser no lugar de comum. Então, por exemplo, na sua cama, no seu quarto, nem pensar. Ari, como que faz? O diferente aumenta em nós o desejo um pelo outro. Isso também é ciência. Então, o casal vai estipular uma data e um valor. Então, por exemplo, esse valor só dá para ficar em casa mesmo. Então, as crianças vão para casa da avó, põe o colchão na sala. Vai fazer embaixo do chuveiro, vai fazer em outro lugar. E o primeiro mês, o homem cuida de tudo. Ambos sabem que é o dia. Vocês já se falaram, mas você é a convidada. Então, o homem que vai escolher quem vai ficar com as crianças, se vai ser no chão da sala, se vai ser no hotel fazenda, se vai ser um dia só. Ele só avisa para a mulher, vai ser tal horário e tal lugar. Já é difícil com as crianças em casa. Agora tem que colocar o colchão na sala, tem que escolhe o dia gastar, 30, amor. tem 4 meses com o dia 30 só. 4 meses com o dia 30. Tá difícil, Ari, esse boleto aí. Não dá. O outro é dia 29 de fevereiro. Não pode, 29. Bissexto. Misericórdia. Mas escuta, conta isso é sério que vocês vão entender. Gente, isso é fantástico. Não tem noção colocada em prática. O que faz na mente sexual? O que faz na conexão do casal? Diminui briga, eu tenho vários relatos. Mas, a regra é, um mês, um é convidado. Um é surpreendido pelo outro. Você sabe que vai ter. No outro mês, o outro faz. Então, o primeiro mês, o marido cuida de tudo, a esposa é convidada. Eu falo que ela é a vítima, né? É uma vez por mês, isso? Sendo levada para o matador, uma vez por mês. O boleto a gente paga uma vez por mês, por isso que é o boleto do sexo. No outro mês, a mulher cuida de tudo, o marido é só o convidado. Ambos sabem a data,
Mas quem vai preparar tudo, o ambiente, o que que vai comer, se vão sair, quem É vai um mês surpreender. inteiro a mulher reclamando que o marido escolheu mal. É, Não pode. é Não um mês pode. inteiro, mas olha aí, você teve um mês para preparar. Que não foi do jeito que ela Tá quis. louco, Não pode, não você tá pode. louco. Agora, escuta, como é Cuidado, legal. hein? Cuidado com essas coisas. Não, é um desenvolvimento muito gostoso, Não, sabe mas por é quê? interessante, é interessante. Eu falo que é um antídoto. Aham. É um antídoto contra adultério, é um antídoto contra esfriar. A gente porque- é capaz de esquecer a data, né, amor? Que a gente esqueceu marcou. data de casamento. Sério? Coloca um despertador no celular. Cara, você não tem noção como isso aumenta aquela coisa de olhar, de imaginar. Ih, tá chegando o dia 15. Tá chegando o dia 15. Como é? Que a bateria da Liz vive. Vixe. Não, a minha bateria vive acabando, eu esqueceria a data, a gente ia esquecer quem fez um no mês do outro, né, amor? Anota, faz uma programação. Tem Mas assessora pra lembrar. boa, É, minha isso. assessora. Isso. Já dá dica já da lingerie. Liz, e hoje é dia de... Gente, faz uma diferença tão grande. Você não tem noção, o olhar muda um pro outro. E fora que fica aquela coisa, meu Deus, tá chegando dia 15. Mas É então, legal. essas coisas são bem válidas, né? Às vezes, num papo descontraído, as pessoas começam a falar assim, nossa, olha que legal, por quê? Até mesmo dentro do relacionamento, o sexo virou um tabu de ser conversado, de ser falado. Então, essas coisas, por mais que pareçam ser banais, elas edificam o corpo num todo, né? Porque uma Exato. pessoa automaticamente fala assim, a pessoa que não está tendo relacionamento sexual, automaticamente você vê que ela se torna mais amarga, porque é um isso. meio que Deus Hormônio. colocou para que possamos ter deleite. Olha ali, Cantares. Se você vai ver, é uma obra-prima também de Deus, tanto que faz parte do cânon bíblico. O ser humano não consegue se relacionar com as coisas de Deus e com as coisas nossas. Eles não conseguem entender que nós somos um com Deus, né? Essas questões, essas estratégias, como que as pessoas te procuram? Por quê? Porque as pessoas às vezes têm um problema e não sabem que tem um problema. Exato. As pessoas não sabem. Então, quais são as patologias que as pessoas não sabem que existem? Por exemplo, a ejaculação precoce. Você ejaculou com tanto tempo. Se você, por exemplo, se você tem uma frequência sexual de tanto, quanto que se torna uma patologia? Uma disfunção. A gente viu uma piada esses dias muito engraçada, né? Depois a gente conta. Conta. Pode contar. Conta. Você lembra lá Não. do cara que falou que era o chefe dos outros? Ah, tá. Sei. O Que Jacinto, curioso. o Jacinto, ele tava pegando, tinha aquelas caixinhas de pergunta, daí falou assim, aí, meu marido demora 20 20 minutos, sei lá. minutos numa Só relação. 20 minutos. Só 20 minutos nessa relação. Daí ele virou e falou assim, você está desconsiderando o nosso mestre? Me apresenta ele, quem é esse cara? Esse cara é o nosso chefe. Então, esse tipo de coisa, às vezes, tem sido inseridas dentro do mundo cristão, porque cada vez mais nós se apartamos do mundo mesmo. Isso daí é natural. Nós temos que contrariar o que o mundo diz, porque se estivermos agradando o mundo, dificilmente estaremos agradando a Deus. Mas isso é um assunto de extrema relevância, creio eu, para o mundo cristão. Então, Muito. Uau. Glória a Deus pela vida de vocês e pela ousadia. Eu tenho certeza que várias pessoas estão sendo curadas e libertas. Eu tenho certeza que várias mentiras estão sendo silenciadas agora nos lares, porque vocês disseram sim para esse momento, sabe? Bom, primeiro entender, e aí puxando o gancho do que você disse, as maiores tragédias que aconteceram na Bíblia, a raiz era sexual. Foi depois de uma noite de amor que Sansão contou, né, o poder dele. Não preciso nem falar de Salomão, enfim. O sexo, a gente tem que entender Davi, que tudo. todos, né? Assim, o sexo a gente tem que entender que é algo muito sério, não é uma bobeirinha, não. Deus nos criou seres sexuais. E Deus não criou o sexo para te punir. Tipo, eu, com a morte da minha mãe, com todas as tragédias, eu tinha uma frasezinha que me dizia, Deus criou o sexo para acabar com a sua vida, para matar a sua mãe, para acabar com a sua família. Não. Deus criou o sexo para que haja vida e vida e abundância. Deus criou o sexo para que florescesse, celebrasse o casamento. É bênção de Deus. Então, eu silenciei isso. tanto que o casamento é celebrado com sexo, né? Isso. E é lindo, é para ser gostoso, é para ter prazer. Então, o primeiro sinal de que um casal pode ter algum tipo de disfunção. Não fazer sexo. Não, é normal aqui.
eu ouço casais falando, é normal, meu marido já sabe, eu faço quando eu quero. Se eu não tenho vontade, eu não faço, ele me respeita. Não, você que está desrespeitando o seu marido ou a sua esposa. Não é eu faço quando eu quero. Eu tenho que fazer sem querer? Não, você tem que procurar ajuda, porque você casou. Fazer quando eu quero, quando eu tenho vontade, essa coisa de menina mimada. Desconfia, você cresceu, não é filhinha do papai, vai, ó, assumir sua responsabilidade e procurar um médico. Mas Primeira e o coisa. cara que quiser toda hora também, coitada da mulher. Entra no desequilíbrio. Mas lembra que ela falou Tudo- dos 3, de 3 de 7 é o padrão E uma média de estabelecido. 3 por semana. É uma sugestão. É claro que vai ter casal que vai fazer mais, menos. Agora, sim, eu tenho que ter uma responsabilidade. Eu não posso dizer, se quiser. Tem mulher que fala, cristã. Estou falando coisas que eu já peguei em ambiente clínico. Já cansei de falar para ele: pode tocar uma, bater uma, pode se masturbar. Está repreendido. Não, pelo amor de Deus. O que é isso? Não existe. Então, primeiro, ensinar a não fazer. É normal um casal fazer uma vez por mês? Gente, o que tem esse casal? Tem uma patologia? Então, a frequência, não fazer é uma coisa preocupante muito. É um sinal. Fazer pouco, uma frequência ruim. Gente, vamos avaliar o que está acontecendo. O que é o ambiente conjugal desse casal. Como que está a convivência? Como que está o namoro? Porque quando namorava, às vezes é um beijo, pega, esfrega, às vezes na porta do colégio, entre os carros da igreja. Casou, nem beijo de língua mais. É assim, ó, chama. Cadê a língua na língua? Cadê a vontade? Não, os casais pararam de beijar, frequência sexual cai. Tem que beijar na boca de língua. Eu vi alguém cutucando alguém ali, viu? Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Cara, tem que dar. Eu falo que tem um remédio que o casal tem que tomar toda noite. É um comprimido, chama BDB. Melatonina. Não. Liz, é ótimo. Não é melatonina. Deita e dorme, graças a Deus chegou a hora de dormir. Não. É um comprimido. Você toma à noite também, mas chama BDB. É beijo de boa noite. E tem que ser de língua. Tem que dar um beijo de boa noite todos os dias de língua. Deitou na cama, a gente não escova o dente para dormir, deitou, é um antídoto. Beijo na boca de língua. Beijão mesmo que não vai rolar É sexo. miojo. É miojo. O beijo de língua ele vai se perdendo. Então, depois da ausência do sexo é a frequência. E daí, que entrou no beijo, é a ausência desse namoro. Às vezes um sai na frente, outro atrás, não pega mais na mão, não tem programas juntos. Então, não leia um livro juntos, não faz o exercício juntos, não vê um filme juntos, é tudo cada um no seu mundo, esse distanciamento que acontece. E é silencioso. Ele não chega acabando com tudo, não. É. Ele acaba com tudo no silêncio, ele vai deixando morno, vai vivendo a boa convivência da amizade. Não, existe um homem aí, existe uma mulher aí. E por isso que o amar, né, ele é um verbo e você tem que conjugar ele todos os dias e tratar ele todos os dias. Isso, é isso. Né, cuidar todos os dias dele, porque a realidade, Ari, é que realmente isso acontece nos casamentos, né? Todos. Você está São falando fases. isso e eu fico pensando assim, hoje em dia, você sair de mão dada, a gente sai, a gente faz bastante coisas disso, mas quando os filhos estão juntos, cada um pega na mão de um filho, né? E tá tudo bem. E assim, a gente não anda sempre, a gente anda de mão dada quando tá só eu e ele, mas e a maioria das vezes a gente tá com os filhos, né? E hoje as famílias são assim, E então... Dependendo do assunto agora, se tivesse negócio de boleto, não sei se vai andar de mão dada, vai estar falando, tão bravo por causa do boleto. E por isso que todos os dias a gente tem que se lembrar, mesmo estando diante da palavra, mesmo nós sendo cristãos, mesmo a gente sendo orientada, mesmo nós te seguindo, né? Mesmo a gente sendo instruído, mesmo falando sobre isso na igreja, nós precisamos ter consciência disso todos os dias e tentando melhorar, porque a gente não vai ser perfeito. É isso. São coisas do casamento que tem tantas coisas, cuidar de filho, trabalhar, pagar as contas de casa, que a gente se acostuma com essa vida assim. Ah, tá bom, ele tá indo na frente, ela tá indo na frente, eles não pegam mais na mão, mas eles se amam, eles não dão mais boa noite, eles não beijam vai acostumando, né? Por isso que todos os dias você tem que pensar assim, preciso fazer isso pro meu casamento, né? Isso. Dar certo. Eu falo assim, é exatamente isso. Acontece com todos. São fases. O que eu não posso é me acomodar. Quando eu estou acomodada naquela fase, é assim mesmo, não vou fazer nada, ele também não faz, ela também não faz. Eu já cansei, também nem vou atrás. É aí que entra os perigos. E são muitos perigos, não é só o desejo sexual. É um perigo silencioso. Quanto tem povo de Deus se divorciando? Quantos adultérios no meio do povo de... Olha, chega a me arrepia, muito forte. Quantos adultérios sendo descobertos de grandes homens e mulheres de Deus? Porque estavam tão envolvidos com a obra, tão envolvidos com as pessoas, que esqueceram de quem estava do lado, dividindo a cama.
Sabe o que eu tô querendo trazer é um alerta, que é normal. Você deu um exemplo, né? A gente sai com os filhos, cada um com um filho. É isso, cuide dos filhos, até porque hoje tem abuso sexual, tem um monte de coisas ruins. Mas no momento que são de vocês, é um pro outro. Ó, Deus, cuida ali das minhas crianças, deixei tantas pessoas ali, minha rede de apoio, mas agora eu sou a mulher dele, ele é o meu homem. E alimentar isso, porque se perder é natural. A tendência é, ó, o desejo sexual, a tendência é cair. Essa é a tendência, é muita coisa para fazer, é muita responsabilidade. Mas é nossa responsabilidade subir esse desejo, alimentar ele, alimentar esse homem, essa mulher, alimentar essa mulher que gosta de ouvir, ai, vem cá, minha gostosa, meu amor, vem cá, eu te desejo. Alimentar esse homem que gosta de ouvir, vem cá, eu quero pegar você. Isso é de homem e mulher e não tem nenhum pecado. Agora, Tem casais que não gostam de ouvir isso, mas aí trata de outra forma. Isso. Eu dei só um exemplo. Mas assim, e descobrir. Porque vai ter coisa, por exemplo, ainda mais depois da maternidade. Qual a idade dos bebês de vocês? 7 e 4, quase 5. Eu imaginei que tivesse aí uns 6 anos. Aquele menino é autêntico demais, o caçula de vocês, inteligente. Mas assim, vocês, por exemplo, cara, é legal, vocês fazem muitas coisas juntos, a gente vê, isso é legal. E vai ter grande parte do momento que os filhos vão estar, mas e o momento que os filhos não estão? E qual é esse momento que vocês vão reservar da agenda de vocês? A gente que tem a prática de ter relacionamento com Deus, tem um horário na nossa agenda para a gente orar. Mesmo que a gente ore o dia inteiro, dirigindo, no banheiro, mas tem um horário que a gente tira para ler a palavra. Tem um horário que a gente tira para orar. A gente acaba desenvolvendo aquele comprometimento. É o planejamento, né? E ter o planejamento conjugal. Porque nesse esfriar silencioso, é que as coisas, sem perceber, elas permanecem mornas ou frias. E aí é onde a gente tem que cuidar. Eu acredito, e aí deixo essa dica, né? Eu acredito fielmente que o novo, ele vai acelerar o nosso coração, como eu disse, né? O carro novo, a casa nova. Então, criem esse novo. Como foi a sugestão do boleto do sexo, como é a sugestão do virar a prática, né, do beijo de boa noite. Cara, tem casal, eu tenho uma imersão, chama Sexualidade Plena Experience. Essa imersão, quando eu levo ela, eu faço em algumas igrejas, eu peço para o casal ficar de frente. Um para o outro. E não pode fechar o olho, e não pode encostar a mão, não pode nada, só se olhar. E eu vou falando algumas coisas. Tem casais que ficam com vergonha. Meu Deus do céu, tá muito estranho. E eles falam depois, né? Depois eu dou liberdade para falar. Eu me senti constrangido de ter que ficar olhando para minha esposa. Eu me senti constrangido de olhar para o meu marido. Tem gente que começa a chorar, tem gente que começa a rir de vergonha, de nervoso, de olhar um para os lábios do outro, para o nariz do outro, para a sobrancelha, para o cabelo, porque eu vou guiando o olhar. Eles ficam com vergonha de se olhar, porque eles estão, sem perceber, tão acelerados para a vida, que eles estão dividindo tudo, mas deixaram de compartilhar. Verdade. E é silencioso, e não é nenhum problema, desde que a gente perceba que não pode ficar nesse lugar de frieza. É verdade, tudo isso que você falou. E assim, eu quero falar o seguinte para você que está em casa. Nem sempre o que a gente está falando aqui é a realidade de todo mundo, porque quando as pessoas têm um grupo de apoio, é mais fácil elas tirarem um tempo para ficarem entre casal, para ficarem os dois, para tirarem um tempo só para eles. A nossa realidade, vou dar um exemplo da nossa realidade. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo até umas 5:30 da tarde. Depois daí, somos nós. A gente nunca teve grupo de apoio a partir disso. Então, todos os lugares que a gente ia, a gente precisava levar os nossos filhos para a igreja, se a gente quisesse sair para jantar. Então, só que durante o dia a gente consegue sair e fazer as coisas. Hoje está um pouco melhor isso, as crianças estão maiores. Mas tem gente, Ari, que não tem essa realidade, não tem um grupo de apoio. O que vai fazer diferença na sua vida é você fazer dar certo com o que você tem. Isso. Então, programe com o que você tem. Coloque seus filhos para dormir mais cedo, sabe? Se você não tem um grupo de apoio. Dá um suco de maracujá bem forte. Para você poder ver um filme com essa pessoa, para você deitar do lado dessa pessoa, para você poder compartilhar coisas boas, o que você está fazendo, o que essa pessoa está fazendo. Não só falar de contas, de coisas que vão deixar vocês um contra o outro, mas também falar de coisas boas e como vocês juntos vão conseguir vencer aquilo. Porque muitas vezes a gente quer atenção, em vez de a gente saber pedir atenção, a gente começa a criticar o que o outro está fazendo para ver se com essa crítica a pessoa vai nos dar atenção. E isso acaba afastando a pessoa da gente ao invés de trazer ela para perto. Então, faça dar certo com o que você tem. Neste tempo. É isso. Parabéns. Eu super concordo com você. Por isso que eu disse, eu aprendo muito com vocês, né? Eu falo mais porque eu vejo mais ela, mas aprendo muito com vocês. É isso. O que eu posso hoje? E assim, se esticar. A gente tem que se esticar, não, eu só posso isso, então pronto, acabou. Não, se estica. De vez em quando você vai precisar fazer até aquilo que te custa tempo, que te custa dinheiro, que vai custar um pouquinho, mas vai, se planeja, se organiza, se estica um pouquinho.
Mas viva o que você tem nesse momento. É o tempo que você tem, ó, 5 horas da tarde, todo mundo curte as crianças. Beijo, abraço, carinho. Foi dormir? Eles entraram para o quarto, vocês têm um tempo de vocês. Que seja 30 minutos, 40 minutos ou 1 hora. Mas esse tempo é só de vocês dois. E daí o que vocês vão fazer com ele é isso que você falou. Não é só cobrar, é isso. Não é só falar das contas, não. Mas é a coisa do beijado, tocado, sentido, se conectar com o outro. É muito importante. E estar juntos, né? Principalmente na área das finanças, porque muitas vezes quando um tá ali, né, tá com problema, ao invés de falar assim, vamos junto, nós estamos juntos, vamos sair dessa juntos, um começa a criticar o outro, né? Nossa, mas não tem dinheiro porque você não fez isso, porque você não está fazendo aquilo. Vamos juntos. O que a gente pode fazer juntos? Para isso acabar crescendo, né? Para isso somar nessa relação e fazer com que tudo isso, que consequentemente a relação sexual seja mais prazerosa. Antes de a gente terminar esse episódio, eu queria só te fazer uma pergunta que ficou aqui, um ponto de interrogação. Você que sofreu esse abuso na sua infância, como você olhou para suas filhas? Você teve medo em algum momento que elas sofressem isso e você teve uma autoproteção? Eu super protegi e protegi errado. Ao ponto de colocar medo, principalmente na mais velha, de me falar qualquer coisa. Essa fala de, tipo, se alguém fizer, essa fala de ameaça, eu não tinha conhecimento. Então, eu coloquei muito medo na minha filha e muito mais medo de mim, da minha reação, do que de qualquer tipo de abuso. Você repetiu o que a sua mãe fazia. Exatamente. Na verdade, o pior é que a minha mãe nem isso fazia. A minha mãe não deu instrução de não deixar ninguém tocar, não. Nem isso, mas pelo contrário, quando eu tentei falar o que aconteceu, que eu não me lembro como eu falei, eu só me lembro de como eu me senti ali, ela me dando banho, me dizendo isso não existe e tal, simplesmente eu pus medo nela. E daí sim, reproduzir aquela coisa de não dorme na casa de ninguém, que é correto, mas tem que estar em equilíbrio, né? Daí, com a de 14 foi sendo mais leve, fui entendendo melhor como educar sexualmente, então tudo foi mais fácil. E com a de 10 também a gente foi corrigindo, né? Na terceira eu acho que eu já fiz pelo menos uns 60%, 70% melhor, assim, e ela já tá mocinha, né? Tá se desenvolvendo. E é muito engraçado, ela fala assim, mãe, as minhas amigas tudo fica me perguntando as coisas de menstruação. Então, assim, ela tem 10 anos, né? As meninas da sala perguntam para ela porque eu instruí ela sobre o que é, instruí sobre como funciona. O corpinho está se desenvolvendo, está, né, na fase de nascer pelinho, pelo crescer. E, assim, ela tem instrução. Aí ela fica, mãe, as meninas não sabem de nada. E, tipo assim, é engraçado, né, ao mesmo tempo, mas eu vim acertando ao longo do tempo. Acertei em tudo, não. Mas lá atrás eu tive muito medo. Então, o medo me fez educar errado. E por isso que a gente precisa ter esse conhecimento, né? Porque principalmente a gente que vive no meio desse momento, desse ambiente terapêutico da igreja, a gente escuta muita coisa, né? Talvez pessoas que não passaram por abuso, mas escutam muita coisa sobre abuso, o que acontece dentro da sua própria casa, com pessoas conhecidas. A gente acaba mesmo ficando com esse medo, né? Tipo, vou deixar dormir na casa de outra pessoa, mas quem vai estar lá? Isso. É legal, por exemplo, só pra gente fechar, mas eu quero falar com muito carinho, ainda mais para vocês pais e para todos os pais aqui. Educar sexualmente não é uma conversa, é pro resto da vida. Então, tá tomando um banho ali, sorrindo, ó. Olha, não deixa ninguém pegar aqui, viu? Lembra, como chama isso aqui? É pepeca, é pipi. Vamos falar as palavras certas, tá? A partir de 3 anos de idade, começa a ensinar vagina, pênis, vulva, enfim. Mas na linguagem que você já ensina. Quem pode pegar aqui? Vamos lembrar? E deixe claro para a criança, nos dedos de uma mão, quem são as pessoas que pode pegar e como pode pegar. Quem e como. Isso tem que ficar claro. Ó, sorrindo. Ó, quem pode limpar? Quem pode pegar aqui para limpar? Sem esfregar, sem mexer. Quem pode? Quem pode? Aí a criança vai ensinando. A rede de apoio tem que estar no máximo no dedo de 5 pessoas, né? Nós sugerimos. Então, mamãe, papai, a tia que cuida, a vovó, o vovô. Mas chegou uma outra pessoa, você acrescenta por um tempo, mas o ideal é deixar claro para a criança quem tem acesso ali quando ela tira a roupinha para limpar e para lavar. E, se outra pessoa pegar, conta para a mamãe, tá bom? E fala, não pode, a mamãe e o papai dizem que não pode. Mas, sorrindo. A instrução, ela tem que gerar estreitamento, ela é estreitar com a criança. Quando eu virei para minha filha e falei que sexo, que ela tinha 5 anos, que sexo é algo que Deus criou, onde homem e mulher que se amam, fazem, se casam para fazer, eu também disse para ela, você tem mais alguma dúvida? Pode perguntar, esse é o nosso assunto, filha. Sexo, pênis, vagina, você fala com a mamãe, não precisa falar com o professor, com a amiguinha, esse é o nosso assunto. Então, bate aqui.
Porque eu tenho que deixar essa criança, estou educando sexualmente esse bebê, que vai ser criança, que vai ser pré-adolescente, que vai ser adolescente, a ter esse vínculo de confiança. Qualquer tentativa ou sinal de qualquer coisa, essa criança vai a vocês. Então, a gente se E hoje em dia está tão avançado, né? Como chega essa notícia pra gente, não sei essa notícia, né? Mas como chega essa informação para as crianças, que eu acho que as crianças só perguntam realmente quando elas já ouviram falar. Claro, né? Porque se não ouviram falar, é desconhecido. o coração de vocês. Muito mais do que qualquer outra coisa que enxerga o quanto o coração de vocês é bendito. Parabéns. Amém. E que seja dada toda a honra, toda a glória ao Senhor, né? Que não é nada vem de nós. Tudo bem. E estou à disposição, de repente, a gente falar sobre, você entrou num assunto que não dá tempo de falar, mas que é muito sério, que é a pornografia, né? De repente a gente faz daqui a um tempo, falar o que é, como que ela entra, como que ela se torna um vício, como se livrar, de que muita gente precisando de ajuda. É muito importante. Mais para frente nós, com certeza, lhe convidaremos novamente, nós pretenderemos abordar, nós estamos conversando aqui para um novo segmento, abordar palavras que são um pouco mais direcionadas, porque isso aqui não foi feito só para cristão, porque nós temos que nortear também a vida lá fora. As pessoas, depois que começarem a enxergar quão é bom seguir os padrões de Deus, vão verificar que essas feridas das almas, quantas feridas teriam sido tratadas se antes tivesse conhecimento da palavra, não traria essa carga, né, de tantas feridas, marcas, mas glória a Deus que existe um Deus que pode tratar tudo isso. E Obrigada a essa equipe maravilhosa também, né, Ju? São maravilhosos. E sigam lá, vocês vão dar muita risada, tem muito conteúdo lá no Instagram. Deixa o seu Insta. É Ariane Marques, A-R-Y-A-N-N-E, Ariane Marques. Esse é o Insta, é o canal no YouTube que temporariamente está fora do ar, a gente está numa guerra, foi hackeado essa semana. Mas vai lá que tem muito conteúdo e lá também tem o link da nossa loja, onde tem meu livro, que tem bastante conteúdo dos casais também. o presente? Tem presente pra você. Olha. Eu também trouxe presente. Cadê o presente? Obrigada. Cadê? Gente, que caixa linda! Uau! É com muito carinho. Uau, meu Deus! O livro você vai gostar. E nós temos... gosto muito. Nossa, esse aqui eu não li ainda não. Eu já li muitos livros dele. Amo. Deixa eu mostrar aqui pra todo mundo. Meu maninho! Hoje eu tenho a alegria de ser pastoreada e discipulada pelo pastor José Gonçalves, pastora Rose, que são os pais dele. Amo demais. E a gente vive indo lá, né? Porque é da nossa terra, da nossa cidade. É uma lembrancinha também com muito carinho. Aqui tem esse outro é só um livro. Aqui tem um kitzinho, né, dos nossos produtos. Aí aqui tem várias coisas legais. A gente tem um gel bem famoso. Depois eu vou explicar sobre o uso de todos. A gente tem um gel que há anos atrás, quando eu atendi em ambiente clínico, eu pegava muito paciente pós-câncer. E no pós-câncer, essa mulher não pode trabalhar, a gente não pode trabalhar hormônio. Então tem um gel que a gente estudou, né, eu contratei endócrino, médicos, e montamos uma formulação que esse gel, quando a mulher aplica meia gotinha ali embaixo, o marido aplica na mulher, ajuda a ter vontade, a ter ânimo, a ter libido. Então ele dá uma ativada e tem ajudado muitas mulheres aí sem libido, é bem legal. Tem lá na nossa loja online. Tudo para eles no privado, tá? Eu vou pegar um kit depois com você para sortear lá no meu. Quero. Então, que você continue sendo uma voz para essa geração, que você continue levando essa palavra que às vezes cria vamos dizer, dores, porque você fala assim, Senhor, será que eu estou fazendo algo errado, né? Porque estou falando de algo, mas por vezes eu creio que você deva receber muitas críticas quanto a isso. A gente não sabe o que pode acontecer, mas do meio cristão a gente pode esperar esse acolhimento, porque aqueles que são cristãos sabem que nós fomos feitos para encarar esse mundo, e se a gente não tiver a informação necessária, fatalmente nós resistiremos, porque o inimigo tem muitas artimanhas, e uma delas é falar que esse assunto não deve ser falado, deve ser tratado somente ali, casais se separando. Então, que Deus te capacite. Para a gente foi muito agradável esse papo aqui, é muito interessante. A gente tenta aqui, dentro com toda a diretoria do Positivamente, trazer assuntos que são relevantes para o mundo cristão, porque nós não podemos se fechar numa bolha e achar que seria só isso, porque o cristão tem que ser a referência no mundo, em todas as áreas, todos os assuntos.
e quebrar alguns paradigmas é necessário, um assunto que talvez alguns anos atrás era intocável. Hoje nós podemos conversar aqui com, lógico, né, com essa leveza, mas com toda a diligência que a palavra nos permite, sempre respeitando a palavra. A gente espera não ter ofendido, talvez você que pense de uma maneira diferente, mas para mim foi maravilhoso. E para você, amor? Foi ótimo, muito bom, muito obrigada, Ari, por ter vindo até aqui, cedido do seu tempo, pelo trabalho que você tem feito. Já quero te convidar para ter um dia lá na nossa igreja. Amém, vai ser uma honra ser vindo. Para você ministrar para os casais, né? Hoje eu estou convidando agora. Porque eu tenho certeza que muita gente está em casa e fala, nossa, como eu gostaria de ouvir ela falar mais e mais e mais. Mas eu quero te agradecer mesmo, do fundo do coração, e falar para as pessoas que estão em casa, para vocês compartilharem, que tem muita gente, muitos casais, muitas pessoas que já querem casar, que estão para casar, que precisam dessas informações. Amor, a gente sempre acaba com as 5 palavras, então... Nós acabamos sempre com 5 palavrinhas que você faz uma devolutiva. Pode ser uma frase, pode ser um pensamento, como você preferir. Uma palavra. Que legal, amém. A primeira palavra é escrituras. Sabedoria. A segunda palavra é graça. Busca. Terceira palavra, fé. Alimento. Quarta, Cristo. Meu rei. Quinta, Deus. Meu tudo. Amém. 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 Olha, parabéns por tudo que vocês têm feito. Parabéns por não terem se calado. Parabéns por não terem, com certeza, em algum momento, né, deixado entrar no coração de vocês alguma palavra do tipo. Mas vocês, e que bom que vocês eram assim. E parabéns por estarem sendo e terem se tornado cada vez mais essa referência. Eu sei que às vezes a gente olha, eu passei por isso, né? Talvez vocês tenham passado e falar assim, meu Deus do céu, mas tinha tantas pessoas. Então, ambientes, conversas, lugares, né? Principalmente essa coisa de sair só. Comece a olhar para esse relacionamento como algo que está o tempo todo sendo vigiado por alguém. Quem? O Espírito Santo. Porque quem tem relacionamento com o Espírito Santo sabe que ele veio, que sabe que ele está ali. Então, convide o Espírito Santo e tenha uma vida de oração. Eu quero dizer algo para vocês que eu penso que eu tenho aprendido. Casais que oram juntos e que oram um pelo outro, que tendem a ser mais fortalecidos contra os pecados, seja o casal solteiro, que não deve ter relação com o casal casado, mas mais fortalecido principalmente em desenvolver hábitos espirituais, para que no dia mau você esteja realmente fortalecido, para lidar ali com a decepção. Vai decepcionar um ao outro, vai existir, nós nascemos em berços diferentes, culturas diferentes, mas o desejo sexual, ele não é vencido, ele é suportado. E ele vai ser suportado em um ambiente de uma solteirice, quando eu coloco esses princípios como base, não testo os meus limites. Não sei até onde eu vou, sabe? Não, nem testa, nem anda só. Muito legal, muito legal. É muito legal saber que mulheres têm falado disso. Eu conheço alguns homens que têm falado disso também. Tenho tido a oportunidade de ver homens confessarem até mesmo questão de masturbação, de pornografia. Isso é louvável, porque no ambiente onde isso se tornou até mesmo comum, não vou dizer normal, porque vem de norma e a nossa norma é a palavra, homens ainda quebrantados pelo Espírito, falando assim, eu estou vivendo uma vida assim, eu não desejo viver. Então é louvável ver mulheres tomando a frente disso, que ainda mais mulheres falarem disso talvez se torne um pouco mais difícil, mas dentro do meio cristão é necessário. Eu costumo brincar não, falo muito sério quanto a isso, de forma que as mulheres estejam tão escondidas dentro de Deus, de forma que para um homem alcançá-la, primeiro eu tenho que buscar Deus para depois encontrá-la. Isso é a verdade do Evangelho. É para melhorar o toque da prática, porque uma das coisas... Na verdade é o rosário, você vai... Tá repreendido! Eu vou te mostrar depois vocês dirigem. Ficou bonito. Não. Ele é bonito, só que ele não é pra isso. Pega aí pra você ver, deixa eu te mostrar. O sorriso é lindo demais, né? O sorriso dela. Faz assim com o braço. Ele é pra massagem no geral, tá? O que a gente estimula? Tirar o sexo do genital. O que a pornografia fez? Pode vir aqui, que você precisa ouvir isso. Tudo tem que saber, menino. Vai, pior, hein? Eu tô aqui curioso. O que a pornografia fez de forma silenciosa? Pode vir. Eu posso aprender também agora ou não? Mas pode ficar, não tem problema não.
o que acontece? Eu trabalho na restituição do casal ter a prática sexual saudável, porque a pornografia foi tudo com genital, tem vagina, então perde a conexão. Então isso aqui é uma maneira de restituir a conexão. Tem várias coisas do sexual que eu não indico, não é por religiosidade, é porque separa. Então isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui num toque é uma delícia no corpo. Esse aqui é uma das massagens, eu ensino lá no YouTube, que em nome de Jesus. Não pode ser no pé, pode passar. Pode ser nas costas, pode ser onde quiser. Olha a sensação. Essa aqui, de mulher. Que legal, que legal. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. A gente termina sempre orando. Hoje eu gostaria que você orasse, amor. Orar então. Orar para você que abriu as portas da sua casa. Não sei de onde você está assistindo esse episódio, se é da sua casa, se é do metrô, do ônibus, na casa de alguém. Mas que essas palavras penetrem no seu coração e que a gente possa dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, que é Ele que faz através de nós, né? Porque muitas vezes nós queremos ser enaltecidos, queremos ser aplaudidos, mas nós viemos para servir e temos que ter a plena consciência que nós somos apenas instrumentos e vasos para que o Senhor quer fazer através de nós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigada por mais um episódio. Obrigada por cada pessoa que está aqui assistindo. Tudo aquilo que foi falado, que o Senhor abençoe-os abundantemente, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor tire as vendas dos olhos, que o Senhor possa conduzir essas famílias, Senhor. Que o Senhor os guie da melhor maneira, para que esse casamento seja próspero, para que esse casamento seja exemplo, para que esse casamento seja estabelecido na sua palavra. Por isso nós te oramos por cada um que está aqui hoje, que o Senhor abençoe abundantemente essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, obrigada para você que está aí. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigada por nos acompanhar, por estar aqui como positivamente. Que todos esses episódios, que todas essas palavras, que todo esse conteúdo seja para engrandecer a sua vida, que você guarde lá no fundo do seu coração e saiba que o único que pode direcionar a nossa vida é o Senhor, que viver debaixo da palavra de Deus é a melhor coisa que nós temos para fazer, porque nós temos a certeza que a nossa vida dará certo conforme os planos dele. Não é conforme os nossos planos, é conforme os planos dele. Por isso, abasteça o seu coração no Senhor. Amém? Até o próximo episódio. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Beijo!